Então, agora eu posso... Então, vou Ó, agradecer mais uma vez, agora que está gravando, né? O convite é da Araia Produções, especialmente da Ive, do Vitor. Dar boa noite aqui para todo mundo, para quem chegou até depois dessa minha ida e vinda, que eu estava assim, misteriosa, sem câmera. Então, vamos que vamos. Preparei uma apresentação aqui para ajudar a gente. Então, vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Qualquer problema, Ive, Vitor, por favor, podem me interromper, me sinalizando aí. Acho que vocês já estão vendo a mesma tela agora, né? Junto comigo. Não é isso? Então, gente, olha só, o nosso encontro hoje é isso. A proposta é a gente ter um encontro para uma oficina de elaboração de projetos culturais. Estou partindo do pressuposto que todo mundo aqui já desenvolve alguma atividade cultural ou tem alguma ideia, quer começar a estruturar, organizar suas ideias aí em formato de projeto cultural. Então, a ideia é que todo mundo saia daqui seguro, inspirado, motivado a colocar, a ter o seu primeiro ou a adaptar, a melhorar aí os seus projetos culturais, beleza? Aí aqui muito rápido, não interessa ficar falando meu Lattes, meu currículo, mas é só para vocês saberem de onde eu estou vindo. Eu sou coordenadora do NAPROCULT, do Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ, que eu vou explicar um pouquinho, e sou produtora cultural na UFRJ desde 2012. Não vou falar aqui do meu mestrado acadêmico, mas eu tive uma experiência muito legal lá na Secretaria de Estado de Cultura, que me inspirou muito, inclusive nessas frentes aí de consultorias, que era justamente voltada aí para agentes culturais, produtores, que tinham uma demanda por ter acesso a informações, né? Mais nessa parte técnica, como é que eu elaboro um projeto, quais são as possibilidades de leis de incentivo à cultura, e muitas vezes, dependendo da região ou dependendo de onde mora, não tem esse acesso de forma facilitada, né? Então, essa trajetória me ajudou muito, assim, a estar realizando essas atividades como a de hoje. Então, vamos falar um pouquinho, assim, do NaproCult, né? Essa atividade aqui é uma parceria que a gente está fazendo, né? Eu estou vindo representando aqui o NaproCult, que é o Núcleo de Apoio à Produção Cultural da UFRJ. É um projeto de extensão da UFRJ, então acho que é importante assim apresentar e falar para vocês que o NaproCult ele surgiu justamente para quem não sabe elaborar um projeto cultural, mas tem aí uma demanda. E a gente adora memes, vou pedir desculpas a quem não gosta, mas a gente adora memes, e é uma maneira muito objetiva, assim, né, da gente conseguir passar as nossas mensagens. Então, quem não sabe elaborar projeto cultural, eu vou apresentando um pouquinho aqui do NaproCult, saiba que existe esse projeto na UFRJ justamente voltado a ajudar agentes culturais, artistas. Então, como é que a gente nasceu a partir disso, mas além da questão da elaboração de projetos culturais, na área da produção cultural a gente tem outros estágios, né? Beleza, eu elaborei meu projeto, tenho toda a estrutura de cronograma, orçamento, e aí? Como é que eu faço para conseguir recurso? Aí aquela outra fase de captação de recursos. Beleza, conseguir recursos para o meu projeto, como é que eu viabilizo isso? Nesse mundo agora remoto, como é que eu produzo um evento online? Então, aí a gente tem recebido uma demanda muito interessante de produção executiva, como é que eu estruturo minha equipe, quais são os recursos que eu preciso, né, os serviços que eu tenho que ter nessa nova dinâmica, ou lá no mundo presencial, eu quero fazer um evento na praça da minha cidade, o que eu preciso? Preciso de banheiro químico, som, palco, a gente também ajuda vocês a estruturarem essas demandas, e a fase final, o ciclo final, vamos dizer assim, da prestação de contas, quando a gente consegue recursos de parceiros, patrocinadores ou financiamento público, a gente precisa prestar contas do que a gente fez. E tem regras do jogo para isso. Então, a gente ajuda nesse processo também. Então, só para vocês saberem as frentes que o NaproCult atua, é um canal que está super aberto para quem quiser procurar a gente. Uma informação muito importante, a gente está com os memes um pouco desatualizados aí na versão BBB, que o NaproCult não é só para pessoas da UFRJ, pelo contrário, por ser um projeto de extensão, o que a gente mais quer é fazer uma conexão com diferentes públicos e setores da sociedade e a universidade. A gente quer que a UFRJ, outras universidades também, a área da extensão é isso, a gente quer fazer essa conexão aí com diferentes setores, movimentos da sociedade. Então, aí já pegando um meme aí do espírito olímpico, na Procult é para todo mundo. Nesse mundo remoto, a gente começou a ter uma demanda de outros municípios, outros
estados do país, tem recebido pessoas do Amazonas, Pará. Então, saibam que se vocês tiverem amigos, coletivos, grupos de outros estados, podem procurar a gente, que a gente vai ficar muito feliz, tá? Então, quem é que pode procurar a gente? Uma dúvida como, tem que ser formado, tem que ser produtor, tem que ser profissional? Gente, volto no meme do Galvão, todo mundo é bem-vindo. Então, pode ser artista, pode ser um movimento social, um coletivo, ser estudante, trabalhar em universidade ou não, é um agente cultural, um agitador cultural, enfim, é super bem-vindo no Naprocult. No mundo presencial, a gente costumava fazer esses encontros assim. Então, é só algumas fotos para vocês verem. A gente fez uma oficina lá em Rio das Ostras, no curso de produção cultural da UF, fez uma oficina com agentes culturais em Paraty, na Secretaria de Cultura de Paraty. E aqui uma informação também que é muito importante. As consultorias na Naprocult são gratuitas, tá? Como eu disse, é um projeto de extensão da UFRJ. Então, aqui um meme mais atualizado aí na versão vacinada, tá? Muita gente às vezes fica passado, mas é verdade. E aí, lembrando que nesse contexto aí da pandemia, a gente está fazendo os atendimentos, assim como as oficinas, de forma remota. Então, a gente conseguiu se adaptar bem, botando algumas carinhas aí, que eu nem pedi permissão, estou devendo aí os direitos de imagem, que alguns estão sabendo, descobrem às vezes nas oficinas, que estão aparecendo aqui para a gente, mas é um público bem diversificado, então a gente recebe mãe, que não tem com quem deixar o filho, pessoas assim mais velhas, mais novas, são bem-vindos, tá? Então, hoje, que é a nossa oficina, é mais uma atividade aí que a gente está muito feliz de estar realizando. Vou deixar os contatos para vocês saberem. Aqui é o site da Pró-Reitoria de Extensão da UFRJ. Tem um quadradinho roxinho ali do Naprocult. Só clicar naquele quadradinho que vocês vão ter acesso. Aqui é o nosso Instagram do Naprocult, @naprocult_UFRJ. Mas a gente está colocando isso aqui muito mais do que para ter seguidor e tal, porque a gente tem feito um trabalho assim com muito carinho, muito humor também, tentando dar informações. Então, mais uma vez, relevem os memes aí que estão um pouquinho desatualizados ainda no espírito do BBB. A gente adora ajudar a lembrar os prazos para vocês dos editais, avisar que estão abertos editais, oportunidades de cursos, oficinas gratuitas. Essa oficina a gente divulgou lá, né, Ive? Assim que Ive montou essa arte linda, a gente já divulgou, e assim como outras oficinas também, todas as atividades gratuitas de cultura, a gente divulga. Então, uma informação quente que a gente acabou de postar lá essa semana, o calendário de editais que estão abertos agora e os prazos do lado. Então, tem o FOCA, tem do Natura Musical, para quem é da área da música, para quem é do estado do Rio de Janeiro, tem o Cultura Presente nas Redes. Enfim, dá uma olhadinha lá na nossa página, acreditem, a gente coloca muito conteúdo, não é só para seguir por seguir, não. E uma outra frente que como a gente vem crescendo, a gente tem ajudado também, é uma frente aí de quem quer divulgar as suas atividades. Se a sua atividade for de arte e cultura e gratuita, a gente divulga o seu projeto. No momento, até por uma recomendação da UFRJ, a gente está fazendo as atividades de forma remota, a gente só está divulgando atividades remotas, não presenciais. Em breve, a gente sabe que isso vai passar e a gente quer divulgar também todos os eventos aí presenciais. Gente, eu fiquei muito... Desculpa, Marisa, a gente errou aqui, a gente foi fechar o som de uma outra pessoa, sem querer. Tá, mas eu parei de falar quando, gente? Nas atividades presenciais. Em breve vão estar divulgando as atividades presenciais. Então, que bom. Pensei que eu tivesse aí lá atrás. Não, que bom. E aqui, gente, é um pouquinho das carinhas aí que estão por trás do Naprocult. Vários estudantes da UFRJ não têm um curso de produção cultural, mas tem diversos estudantes de várias áreas que são interessados em produção cultural, em arte e cultura, e movimentam tudo isso, dão alma, vida a todo o projeto, ajudam lá nesses agendamentos, fazer um malabarismo com a agenda para a gente tentar contemplar, receber o máximo possível de pessoas. Então, algumas carinhas aqui para vocês conhecerem. Bom, então, chega de blá, 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 vamos trabalhar, né? Agora todo mundo já está sabendo que na Naprocult existe, o canal está super aberto, então vamos começar aqui na nossa oficina. Então, gente, é o seguinte, está todo mundo cansado, estamos à noite, todo mundo aí teve dia cheio. A ideia é, por que a gente está aqui? Para que eu preciso elaborar um projeto cultural? A motivação de quem está aqui é a seguinte. Primeiro que eu preciso estruturar a minha ideia. Então, eu quero fazer um show
quanto que custa esse show vai receber quem, para quem que é esse show. Se eu tiver que falar desse projeto para alguém, eu tenho que ter uma mínima organização de ideias. E o projeto, ele ajuda justamente nisso, a gente organizar, estruturar, sistematizar as nossas ideias. Esse é um primeiro ponto. Beleza, mas para que eu vou sistematizar, organizar tudo isso? Para a gente conseguir recursos para viabilizar isso, não é mesmo? Então, assim, o sentido da gente estar aqui hoje, de elaborar um projeto, é para essas duas frentes, né? E aí, falando em recursos, já estou mostrando para vocês esse calendário, né, das oportunidades que estão abertas agora. Está faltando um aí que foi da Eletrobras. Até uma seguidora nossa comentou: olha, está faltando da Eletrobras aí, hein? Puxou nossa orelha. Então, para quem tem projeto aprovado na Lei de Incentivo à Cultura Federal, que é a famosa Lei Rouanet, né, tem essa possibilidade aí da Eletrobras. Só que eu queria hoje, acredito que o nosso público maior seja do município do Rio, mas, se quem não for, acredite que vai ser útil da mesma forma. Como a maioria aqui, eu acho que é do município do Rio, eu já queria aproveitar essa oficina, essa dinâmica, para a gente focar no FOCA, que é pegar já a estrutura do FOCA, porque eu acho que já vai uma estrutura que é um edital que permite pessoa física se inscrever, já acho que já vai ser uma possibilidade aqui para todo mundo aqui tentar, beleza? Quem não for do estado do Rio, ou desculpa, do município do Rio, já dou como dica esse outro edital que fecha dia 29 de setembro, Cultura Presente nas Redes 2. Esse é uma premiação menor, é um formato de premiação de R$ 2.500, mas para quem está começando, eu já acho um ótimo exercício que vale a pena tentar, beleza? Então, vamos, aqui eu estou deixando já, fiquem tranquilos, esse material vou passar para a Ive, que vai compartilhar com vocês, tá? Aqui é inteligência colaborativa, coletiva. Embaixo tem os links para vocês pegarem, ou os mais curiosos podem já colocar lá no Google, que aqui tem esse programa, o FOCA. O que é o FOCA? Para quem está aí na correria não está entendendo o que é isso. É um programa de fomento que a Secretaria de Cultura do município do Rio está lançando, está investindo mais de 20 milhões, são mais de 300 projetos que vão ser selecionados e tem várias faixas de valores, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica pode concorrer, mas tem algumas regrinhas aí que não é o assunto da nossa oficina hoje, mas acho que vale a pena vocês darem uma olhadinha depois com calma, beleza? Então, assim, qualquer projeto, gente, independente do FOCA, qualquer formulário de inscrição, pode ser para a lei de incentivo do município, do estado, a federal, que é a Rouanet, ou para editais Natura Musical, ou para o FOCA, enfim. Sempre a gente vai ter que responder, o desafio do projeto é a gente responder essas perguntinhas, que parecem simples, mas na hora que a gente vai escrever, dá aquela travada, né? O que eu quero fazer? Onde que eu vou fazer, quando que eu vou fazer isso, para que eu quero fazer isso, mas e como que eu vou fazer isso e quanto que custa eu fazer isso. O projeto ele serve para isso, para eu organizar essas perguntas. Só que não vai aparecer assim nos formulários de inscrição, que às vezes é o que afasta muita gente. No formulário de inscrição, geralmente aparece assim, breve apresentação, objetivos, justificativas, cronograma, orçamento, ficha técnica. São itens que, na verdade, vão responder essas perguntinhas aqui. E a ideia é que hoje eu vou mostrando para vocês item a item para ajudar vocês a já irem organizando aí o projeto de vocês. Na consultoria individualizada, eu consigo ver isso caso a caso. Só que a gente está numa dinâmica de oficina, a ideia é que juntos vocês tenham noções gerais para vocês irem adaptando para o projeto de vocês, beleza? Bom, no FOCA, como é que está aparecendo lá no formulário do FOCA? Esses itens que estão aqui estão aparecendo lá assim, ó, como apresentação, objetivos de projeto, justificativa, público-alvo, estratégias de comunicação, ficha técnica, ações de acessibilidade. O que está assim, em itálico, com a letra aí deitadinha, são os itens que a gente não colocou aqui e que estão aparecendo lá e que em projetos assim também são itens assim muito frequentes aparecerem. Nem todos vão pedir, mas é muito frequente. Beleza? Então, vamos que vamos. Primeira coisa, quem for residente do município do Rio de Janeiro, saindo desse encontro, assim que receber o material que a Ive vai encaminhar para vocês, a gente fez o seguinte, a gente entrou no sistema de inscrição, a gente pegou exatamente os campos que aparecem para vocês preencherem, onde tem o limite de caracteres. Cara, assim, olha, fazendo papel de mãe de vocês, né?
para ajudar a vocês já irem colocando, estruturando o projeto de vocês nesse formato, tá? E aí, aqui a gente fez tipo, colocou num Docs, que aí vocês podem baixar esse Docs, ou faz uma cópia e compartilha com a equipe de vocês para vocês irem preenchendo. Aí vocês vão ver assim, tem linha 1 e linha 2. Gente, para explicar de uma maneira muito geral, é o seguinte, o FOCA, ele está com 2 editais abertos. Um que é voltado para a cidade inteira do Rio de Janeiro, tem 12 categorias, né, possíveis, que eu vou até mostrar para vocês quais são, permite pessoa física e pessoa jurídica, sendo que você, como pessoa física, você só pode concorrer numa categoria que é de pesquisa e inovação, beleza? Agora, quem é morador da Zona Norte, morador da Zona Oeste, se liga aí nesse modelo, nessa linha 2. Por quê? É um edital que é morador da Zona Norte, morador da Zona Oeste ou de favelas no centro e Zona Sul do Rio de Janeiro. Se vocês conhecerem amigos, grupos que estejam vamos dizer assim, nesses territórios, entra na linha 2, beleza? Qual é a vantagem, vamos dizer assim, da linha 2? Que você não vai concorrer com a cidade inteira do Rio de Janeiro. Você vai estar concorrendo com os territórios e você vai ter você, como pessoa física, tem aí uma flexibilidade maior, você não está preso àquela linha lá só de pesquisa e inovação. Então, saindo daqui, isso aqui está lá no Docs, se vocês baixarem isso, vai para um Word, vocês vão começar a estruturar o projeto de vocês nesse Word. Tá bom, então vamos seguindo. Então, antes da gente começar a abrir os campos dos projetos, os campos para preencher o projeto, eu queria mostrar para vocês um site que eu acho que é de utilidade pública para quem escreve projeto. Esse site se chama Versalic. Ele é um site de transparência pública de todos os projetos que já foram inscritos na Lei Rouanet até hoje. Por que eu estou apresentando para vocês? Vou pedir um exemplo aqui. Ive, me fala algum projeto assim, de alguma área cultural, um festival de música, qualquer área. Me dá um exemplo de qualquer formato assim, de evento. Eu quero saber um evento de teatro, circo, qualquer coisa. Vou te pedir um exemplo. O Vitor falou aqui um panorama. Panorama. Beleza. Aí eu vou mostrar para vocês um exemplo prático de como é que eu faço uma pesquisa assim, de projetos assim, que tenham esse perfil, esse formato. Vou abrir, espero que dê certo para fazer isso junto com vocês. Já deixei tudo aqui, tudo já aberto, minhas telas aqui abertas. Vamos ver se vai dar certo. Peraí, deixa eu dar um ESC aqui, vamos ver se funciona. Você queria um evento específico ou um formato de evento? Não, pode ser um formato de evento mesmo. Tá. Eu acho que eu não vou conseguir... específico, né? Porque essa dúvida depois. Pode ser um festival. Um festival. Vocês estão vendo a tela comigo, não estão? Do Versalic? Está aparecendo para vocês? Beleza. Sim, tá sim. Então, o formato do festival. Aqui é o seguinte, gente. Como é que vocês vão usar essa ferramenta? Primeira coisa, tem uma opção aqui de busca avançada. Então, como eu disse, para que eu estou mostrando para vocês? Isso vamos dizer assim, um banco público de projetos inscritos na Lei Rouanet, que todo mundo, como cidadão, tem direito a consultar, porque a Lei Rouanet, não vou entrar em detalhes aqui, é uma lei de incentivo à cultura que permite que empresas ou pessoas físicas destinem parte do seu imposto que eles pagariam ao governo, destinem uma parte disso para projetos culturais. Então, é um recurso público indireto. Então, se é um recurso público, a gente tem direito de ver para onde está indo esse recurso. A lógica é essa. Então, eu queria mostrar para vocês o seguinte. Bom, a Ivy falou, olha, Marisa, eu queria ver um projeto de festival. Então, tem 2 maneiras aqui da gente pesquisar. Uma, eu posso pesquisar por nomes de projeto. Então, eu vou botar assim, quero qualquer projeto que tenha a palavra festival. Venho aqui e boto buscar. Ele vai me apresentar todos os projetos inscritos na Lei Rouanet que tenham a palavra festival. E aí aparece um mundo. PRONAC é como se fosse o CPF do projeto. Não interessa a gente pesquisar por PRONAC. Eu quero que ele exiba para mim os projetos que têm maior valor de captação, aqueles que conseguiram maiores patrocínios. Então, eu vou colocar em valor captado aqui e eu vou botar setinha aqui do lado para ir do maior para o menor. Isso é só uma curiosidade. Opa, chegamos aqui. O projeto de maior captação com a palavra festival é esse aqui, o eFestival, que custou 10 milhões de reais e captou 9 milhões de reais. Aí vocês vão falar, nossa, a Marisa bateu com a cabeça, a gente não quer fazer nenhum projeto de 9 milhões.
tudo bem. Mas o que eu quero mostrar para vocês é isso aqui, ó, ver projeto. Vocês vão poder ver como é que é a estrutura, o texto desse projeto. Vocês vão descer lá embaixo, olha que legal. Como é que é o resumo desse projeto? Ó, o iFestival é um projeto que prevê um concurso promovido através de uma plataforma digital que revela trabalhos papapá. Não vou ler tudo com vocês, não. Aqui vocês vão ver as etapas, que é pré-produção, produção, pós-produção. O que eles estão chamando aqui de etapa é o que o FOCA e muitos outros editais chamam de cronograma. Como é que vocês vão estar estruturando aí a sequência de atividades do projeto, o passo a passo do projeto de vocês para ele acontecer? E aqui vocês vão ver que tem campos em comum, ó, objetivo, justificativa, especificação técnica e por aí vai. Tem uma outra dica aqui, ó, acessibilidade, que vocês vão ver que é um item exigido lá no FOCA e em outros editais. Então, eu queria mostrar essa ferramenta aqui para vocês de consulta. Mais uma vez, um cuidado, não é para vocês copiarem, é para vocês se sentirem seguros, pesquisarem, verem outras referências. Assim como o Ive colocou festival, vocês podem colocar sarau ou outros formatos. E uma outra dica, vocês podem pesquisar na área cultural de interesse de vocês. Então, eu quero pesquisar projetos de audiovisual. Aí aqui tem o segmento, ó, jogos eletrônicos, multimídia, formação. Não, eu quero de produção cinematográfica, distribuição, enfim. É um mundo. Vocês podem pesquisar por estados. Então, assim, queria apresentar essa ferramenta que eu acho que vai ajudar muito a todo mundo aqui que está entrando nessa área, ou mesmo quem já desenvolve projetos nessa área, beleza? Quem já desenvolve projetos culturais é uma ferramenta, ótima ferramenta de consulta, tá bom? Então, eu vou voltar lá na nossa apresentação. Mais uma vez, ninguém precisa ficar ansioso, tem o link aqui, e isso vai ser mandado para vocês depois. Beleza. Então, vocês viram que a gente vai começar o nosso projeto respondendo a palavra o quê. Só que lá no formulário não vai aparecer como o quê. Vai aparecer como apresentação, resumo do projeto, breve apresentação. E para a gente definir o que a gente vai fazer, a gente está falando aqui de elaboração de projeto cultural. Então, a gente tem que ter claro que a gente vai fazer algum projeto em alguma área cultural. Ou vai ser na área de artes cênicas, ou na área de música, ou na área de patrimônio. Marise, mas eu tenho interesse na área de saúde. Ok, então não é um projeto cultural. Mas eu queria fazer algo, enfim, sei lá, ciência e tecnologia. Beleza, você tem um projeto, mas não é um projeto cultural. Estou reforçando isso porque muitos projetos são inabilitados em editais culturais, porque é isso, às vezes o projeto é maravilhoso, mas ele não é um projeto cultural. Então, a primeira coisa que vocês vão ter em mente, eu preciso saber qual é a minha área cultural. Marise, mas eu quero fazer um festival que sejam várias linguagens. Vai ter um festival de gastronomia, mas vai ter show, vai ter exposição. Beleza, então é o que a gente chama aqui, esse é até o critério que usa na Lei Federal de Incentivo à Cultura, é o que a gente chama de artes integradas, quando a gente está misturando várias linguagens artísticas, beleza? Aí, pensando no FOCA, essa linha 1 que eu comentei com vocês, que é para quem não mora, quem está na cidade inteira, né? Aquele edital que é para a cidade inteira, quem não está aí, por exemplo, na Zona Norte, Zona Oeste, ou Favela do Centro e Zona Sul. Quem tiver nessas regiões também pode tentar lá no FOCA, só que como pessoa física só vai poder naquela categoria lá de pesquisa e inovação. O que o FOCA está considerando, então, projeto cultural? Quais são as categorias aí que eles estão aceitando? Teatro, circo, artes visuais, arte antirracista. Muito importante aqui, hein, gente? Dependendo do grupo que a gente tem aqui, ó. Tem uma categoria específica para arte antirracista, produções LGBTI+, projetos de ocupação, de arte pública, performance, instalação, cultura popular. Também acho que assim, ó, se eu pudesse, eu sublinhava, marcava aqui com uma canetinha para vocês. Música, literatura, infância. A minha barrinha está em cima do restante aqui. Peraí, deixa eu ver. Dança, pesquisa e inovação. Aí, mais uma vez, se você, pessoa física, for tentar para o edital esse da linha 1, você só pode nessa linha de pesquisa e inovação. Beleza? Então, a gente sabe, estou partindo aqui para eu ter um projeto cultural, tem que saber qual é a minha área cultural. Beleza. Só que só isso, gente, não basta. Opa, peraí que eu acho que eu... só isso não basta. A gente precisa definir agora qual é o meu formato.
Beleza, eu quero fazer uma coisa na área da música, mas só isso eu não estou sabendo o que você quer fazer. Você quer fazer o quê? É um ciclo de oficinas para o ensino de música instrumental? Você vai fazer uma feira literária, um festival, uma exposição? São espetáculos teatrais, shows? Então, a gente tem que saber quais são os formatos possíveis do meu projeto cultural. Isso é, gente, fundamental para a gente colocar lá na apresentação de qualquer projeto. O que eu vou fazer? Realização de um ciclo de oficinas, de aulas de música instrumental. Aí eu continuo. É a realização do primeiro festival, o primeiro festival latino de mulheres latino-americanas, moradoras, tal, de tal local. Enfim, é a primeira feira literária de Campo Grande, chutei. E por aí vai, gente. Isso é o começo de tudo, do meu projeto. Aí aqui no Foca, coloquei para vocês saberem quais são os formatos que são possíveis lá. E detalhe, lá eles chamam de produtos culturais. Quais são os produtos culturais do meu projeto? O que é legal é que você pode ter mais de um. Então, eu posso, por exemplo, estar propondo a realização de um festival, só que esse festival ele vai ter um registro audiovisual, que vai virar, por exemplo, um produto audiovisual. Ele vai ter, por exemplo, um site que vai reunir aí todos os artistas. Não vou ter como um produto um site também. E por aí vai, você pode combinar. Qual que é o cuidado? Se você é pessoa física, o orçamento de lá é até 25 mil, sendo que tem os descontos de imposto de renda que é retido na fonte. Na prática, líquido você vai receber 18 mil uns quebradinhos. Então, não dá para se empolgar muito, é fazer o que é viável. Não adianta eu querer fazer vários formatos, vários produtos, né? Então, isso aqui é só para ajudar vocês a começarem a definir, a concretizar, assim, a estruturar, vamos dizer assim, a ideia de vocês. Então, vamos criar aqui nossa apresentação agora. Então, o que eu vou fazer? A realização da primeira edição da feira literária. Aí ajusta para o que você vai fazer. Realização de um ciclo de oficinas, tal. Realização de um curso, tal. Uma mostra de audiovisual. Não importa, você vai ver lá qual o formato que você quer realizar e você vai adaptar aqui. E, mais uma vez, vocês podem consultar aquele site lá do Versalic, que vai ajudar vocês a complementarem. Então, só um exemplo aqui. No formulário do Foca, ele bota assim, 2.500 caracteres. Como é que eu poderia fazer isso? A realização da primeira edição da Feira Literária Marise, em homenagem à autora Marise. Estou inventando aqui, da Feira Literária Niterói, sei lá, né? Aqui tem o Araribóia. Feira Literária Araribóia, em homenagem à autora, estou botando Marise como se eu tivesse livro publicado, nem tem o livro, mas só de exemplo aqui. Em homenagem, vou botar assim, a autora Carolina de Jesus, que será realizada durante o período tal na cidade de Niterói. Um exemplo. Aí eu posso colocar, aí eu começo a detalhar, ó, a programação será realizada durante, ou a programação será promovida durante 2 dias, tendo mesas, oficinas, tal. Aí eu começo a explicar um pouquinho mais de como é que vai ser a cara dessa feira literária. E coloco para quem que é essa feira literária. Tem uma expectativa, uma média de público, uma previsão de tantas pessoas. Por que isso é importante? Porque o avaliador ele consegue entender qual é o tamanho do seu projeto. Eu estou falando de uma feira literária para 50 pessoas ou para 1.000 pessoas? Ou para 1 milhão de pessoas? Isso começa a ajudar a pessoa a entender qual é o tamanho do seu projeto. Beleza, gente. Essa é a parte onde eu vejo mais dificuldade, e acreditem, e o que eu vejo assim, mais ajustes, né, contribuições que dá para fazer num projeto. Quando a pessoa ela contextualiza, ela quer falar da inspiração, da motivação dela, mas na apresentação a gente tem que responder o que a gente vai fazer, quais são as atividades culturais que a gente vai promover. Beleza, passamos do tópico 1 lá do projeto. Aí a gente chega no segundo tópico que a gente viu que no FOCA tem, na Lei Rouanet tem, outras leis de incentivo, que é o para quê? Para que eu quero fazer essa feira literária? E isso no projeto aparece como objetivos. Aí aqui eu botei alguns verbos, assim, que são verbos-chave que podem ajudar vocês nesses textos. Nessa escrita, né? Esse texto aqui, de onde eu tirei isso? Isso não é meu. Eu tirei lá
da Lei Rouanet. Contribuir para facilitar a todos os meios do livre acesso às fontes de cultura, promover a regionalização da produção cultural. Por que eu coloco isso aqui como dica? Vocês podem pegar isso e adaptar para a realidade do projeto de vocês. Então, no caso da feira literária, eu quero apoiar, valorizar e difundir novos autores da literatura nacional. É um exemplo. Estou adaptando para a minha realidade. Por que eu quero fazer essa feira? Porque eu quero promover ou estimular o hábito da leitura nos moradores de Niterói. Estou chutando. Então, isso é vocês entenderem assim, por que eu quero fazer uma oficina de música? Aí um cuidado, gente. Sempre o objetivo tem que ser relacionado a uma questão artístico-cultural. Tenham cuidado com aqueles objetivos para afastar os jovens da criminalidade. Tudo bem, você pode ter sido inspirado por isso, mas no projeto cultural, qual é o foco? O foco é você falar que você quer estimular que esses jovens tenham acesso a uma formação musical, tenham a oportunidade de você estimular que eles possam ser novos criadores, compositores, possam também atuar na área da música. Então, é sempre puxando para a minha área cultural, beleza? Isso, aí aqui mais uns verbozinhos, estimular, desenvolver, potencializar, priorizar. Então, são os verbozinhos assim que podem ajudar vocês nessa fase dos objetivos. E outra coisa, os objetivos a gente costuma colocar em tópicos, beleza? E só mais uma observação. Vocês vão ver que em alguns lugares pedem assim, objetivo geral, outros pedem objetivo específico. Esses que eu estou colocando aqui tá com uma cara de objetivo geral. Quando só tem objetivos, como é o caso do FOCA, não tem o específico e o geral, o que vocês podem fazer? Vocês juntam. Então, eu quero fazer o seguinte, um exemplo. Promover a literatura nacional por meio da realização de uma feira literária que reunirá 100 autores. Aí eu vou detalhando, quantificando mais o que eu vou fazer. Promoção de formação musical por meio de oficinas, através da realização de oficinas para tantos alunos, que serão abordadas os seguintes tópicos, as seguintes temáticas. Você tem mais espaço para detalhar. Quando a gente vê assim, objetivo específico, o que ele quer saber é, concretamente, quais são as suas metas. Eu vou fazer 15 oficinas de tantas horas para tal público, com tais temáticas. Eu vou fazer... realizar um festival de tantos dias com tantos autores que serão convidados e por aí vai, beleza? Então, fechamos aí a parte dos objetivos. Agora a gente vai para uma outra pergunta, que para quem gosta de escrever é a melhor parte. Para quem está se sentindo castrado, mas eu queria falar o que me motivou, mas eu queria falar a importância disso. Pô, Marisa, do jeito que ela está falando, é tudo tão resumido, concreto, desculpa, tudo tão resumido, objetivo. Tem uma parte do projeto que ele vai justamente querer saber o porquê que você está propondo esse projeto. Que no projeto, na estrutura do formulário, aparece como justificativa. E aí, o que você vai escrever? Aí, a justificativa, diferente lá dos objetivos, os objetivos a gente coloca lá em tópicos, na justificativa a gente vai colocar um texto, escrever um texto. Mas cuidado, não vai ser um texto aí de páginas, né? No caso do FOCA, como exemplo, vocês vão ver lá que tem mais caracteres, são 3.000 caracteres, mas assim, vocês podem fazer uma justificativa para formulário de inscrição de 3 a 5 parágrafos no máximo, beleza? Sempre atentando aí o limite de caracteres. E o que eu vou escrever lá nessa justificativa? Lá eu vou primeiro contextualizar. Bom, eu quero fazer uma feira literária em Niterói, então eu posso dizer o seguinte, olha, cidade de Niterói, existem poucos equipamentos, não é o caso, né? Vou inventar até na cidade de Tangamandapé, vou inventar. Não existem bibliotecas, tal, o que dificulta o acesso da população local a livros, a conhecer novos leitores, a novos autores, tal. No caso de cinema, isso é muito comum. Um festival de cinema num local que não tem cinema. Então, o festival ele acaba sendo uma alternativa, né, para aqueles locais que não têm equipamentos culturais, cinemas, enfim. E aí, beleza. Então, eu estou contextualizando por que eu estou propondo esse projeto. Ele é inédito? Pela primeira vez será realizado o festival na cidade tal. Não, Marise, já vai ser minha 3ª edição. Então, coloca isso, o projeto, será a 3ª edição do projeto tal. E aí pode até fortalecer, né? Que teve uma grande... Vocês podem até falar, né? Que teve um grande impacto na cidade, que já teve uma programação, que já movimentou tantos artistas, tendo um público tal. Então, você pode valorizar o fato de ser inédito, quanto o fato de ele não ser inédito. E aí
vão falar o seguinte, na justificativa, qual que é o diferencial? Aí, principalmente, gente, quando a gente está fazendo assim, concorrendo a um edital. Se eu faço um projeto para uma aprovação numa lei de incentivo à cultura, eu tenho que fazer o projeto, vamos dizer assim, para ele passar. Beleza, ele tem que estar correto, show. Não tenho que me esforçar no sentido assim de me diferenciar. Não, mas quando é um edital como esse do FOCA, da secretaria, eu tenho que fazer um texto que eu consiga mostrar lá para o avaliador, para o parecerista, o diferencial do meu projeto. Vocês vão ver que um critério de pontuação lá do FOCA é singularidade. Qual que é a singularidade do meu projeto? Na minha feira literária, eu vou convidar moradores locais para apresentarem os seus trabalhos, as suas criações. Isso é um diferencial. Só o meu projeto vai ter uma feira literária que os moradores de Tangamandapé vão poder apresentar os trabalhos. E por aí vai. E por que eu estou usando a literatura? Isso tem um pouquinho a ver com o que eu falei lá no texto, né? Por que essa linguagem, né? Será que já tem outros projetos no local? Não tem. A minha região ela tem poucos equipamentos culturais, poucas bibliotecas, não tem cinema. É você contextualizar um pouquinho do seu local, do seu lugar de fala, para quem não conhece, para quem não sabe nem em que local é aquele projeto. Gente, fizemos aí a justificativa, beleza? Essa é a parte de texto que vocês... E aí, atenção, lá no FOCA, para quem aí foi tentar o FOCA, tem umas perguntinhas que eles colocam, tá lá no modelo, que eu já separei o link para vocês, eles dão algumas pistas, que eles querem saber o seguinte, nesse caso do FOCA, qual é o impacto do seu projeto para a cidade do Rio de Janeiro e para a sua região? Então, não adianta eu querer fazer um projeto, uma apresentação de piano. Por quê? Porque eu gosto de piano. Não é para o FOCA não é o caso. Para o FOCA, então, você tem que falar, olha, eu quero fazer um ciclo de apresentações de piano, buscando divulgar essa arte para a cidade do Rio de Janeiro, que tem uma vocação cultural para isso, e por aí vai. Então, você tem que justificar que no Rio de Janeiro existem muitos pianistas que não têm uma visibilidade, não têm um reconhecimento, e que o seu projeto vai favorecer, né, que o público tenha acesso a essa produção, e que esses artistas, esses profissionais tenham um reconhecimento, enfim. Isso é a nossa justificativa. E aí, gente, olha só, na pergunta como, que eu falei para vocês que vai virar o cronograma e que eu expliquei para vocês que lá na Lei Rouanet aparece como etapas, dentro, vamos dizer assim, desse pacote, tem uma outra perguntinha e que lá no formulário do FOCA está separado. É o seguinte, vocês vão ter que pensar, além das minhas estratégias, o meu passo a passo, como que as pessoas vão ficar sabendo do meu projeto? Como que vão saber da minha feira? Como é que vão ficar sabendo do meu festival? Então, vocês vão ter um campo que vocês vão detalhar as estratégias de divulgação. E cada uma é específica à realidade do seu projeto. Então, assim, eu vou fazer um baile funk. Cara, a estratégia de divulgação é o quê? Fixação de faixas, utilização de carro de som. Beleza. Não, o meu é um sarau. Então, qual é a minha estratégia? Eu vou fazer parceria com perfis, sites na internet especializados na área de literatura ou na área de poesia, enfim. Então, eu vou adaptar. Eu vou fazer parcerias com influenciadores digitais, com outras páginas, outros perfis. Por exemplo, na Procult Aerê, a gente pode fazer uma parceria. Eu vou pedir para o pessoal lá do Na Procult divulgar a minha atividade. Aí não precisa nem especificar, pode colocar assim, com parceiros, no caso, assim, sendo uma oficina de elaboração de projetos culturais. Como é que eu vou fazer para as pessoas saberem que ela vai acontecer? Por meio de parcerias com canais e outros perfis em redes sociais com a temática de produção e gestão cultural. É um exemplo, tá? E lá no como, então isso é na estratégia de divulgação. Só que existe aí o como, que ele é o mais abrangente, aquele passo a passo geral de como que eu vou fazer o meu festival lá na praça. Qual é o meu passo a passo? E o cronograma ele vai responder isso. Quais são as minhas atividades e quando que eu vou fazer cada atividade dessa? E aí, como é que ele costuma aparecer em edital? Ou naquele formato que vocês viram lá no Versalic, que é em texto, ou assim. Esse formato que eu estou mostrando para vocês é exatamente a cara que vai aparecer para vocês lá no FOCA. E aí eu vou preencher aqui com vocês, rapidinho, 3 linhas, para vocês verem como é que é a lógica disso. Então, um minutinho só, que toda vez que eu tenho que sair daqui é a hora da verdade. Espera aí, deixa eu ver se eu consigo... aqui, beleza. Já deixei aqui no esquema.
Aqui, gente, olha só, é um cronograma. A gente vai preencher juntos, tá? Na área de cultura, gente, qualquer projeto cultural sempre vai seguir uma lógica de o cronograma, né? A organização assim das minhas atividades sempre vai seguir a lógica da pré-produção, produção e pós-produção, sempre. Aí, para quem está familiarizado, beleza. Quem nunca ouviu falar nisso, qual é o sentido? A minha pré-produção são aquelas atividades que eu preciso fazer para preparar o meu projeto. Então, se eu vou fazer um festival, então vou dar esse exemplo do festival. Quais são minhas atividades de pré-produção? Então, aqui a minha etapa é pré-produção. Vou colocar algumas etapas aqui de pré-produção para exemplificar. O que eu faço lá para preparar, né, o meu projeto? Aqui um exemplo. Então eu vou fazer um festival. Primeira coisa, eu vou contratar minha equipe. Contratar, eu posso colocar assim, ó, contratação da equipe, ou contratar a equipe. Outra coisa, eu preciso confirmar o espaço de realização, né? Confirmação do espaço de realização. Isso é básico, né, no projeto. Só alguns exemplos, tá? Não vou decupar aqui tudo, não, mas só para a gente ter uma noção. Beleza, eu também vou precisar de uma programação. Então, ó, envio de convites aos artistas ou palestrantes, né? Básico. Beleza. Mas espera aí, Marise. Para eu enviar esses convites, seria bom, né? O projeto já ter uma cara, ter uma identidade visual. É verdade. Então, o que a gente pode colocar aqui, ó? Vou colocar uma outra etapa, que é a elaboração da identidade visual do meu projeto, que é qual é a logomarca, né? A minha cara, a cara do meu projeto, identidade visual do meu projeto. Alguns exemplos do que eu posso colocar em pré-produção. E aqui eu vou dizer quanto tempo que eu vou levar para fazer isso. A contratação da equipe eu faço no primeiro mês. Confirmação do espaço no primeiro mês. Já a elaboração da identidade visual. A gente quer ter um processo para discutir, né, para pensar no conceito. Vamos botar 2 meses, fazer com calma, ver referências? Beleza. Quando é que eu vou enviar o convite para os convidados? No segundo mês, que eu já vou ter o convite, essa identidade visual. Beleza. E aí, gente, a gente começa... Tem outras atividades que vocês vão detalhando conforme for aí a realidade do projeto de vocês. Aí a gente chega na parte da produção. A produção, gente, ela é o quê? A realização em si do meu projeto. Então, é o quê? É a fase vou até colocar assim, ó, locação dos equipamentos e estruturas. Estou botando de uma forma bem genérica, tá? Estruturas. Esses equipamentos no orçamento, a gente vai ver daqui a pouquinho, equipamento de som, luz, né? Estruturas. Nesse caso aqui, locação de equipamento. O que mais? Durante a produção que acontece? Eu tenho o transporte da minha equipe para o local, né? Transporte da equipe de produção. Equipe de produção. Beleza, mas além do transporte da equipe de produção, eu tenho o quê? O transporte dos convidados, dos artistas. Ainda mais quando vem artista de fora, aí eu vou ter que ter toda uma logística aí para alguém buscar, levar, a gente vai ter motorista, que eles não vão estar junto com a gente, né? Então, transporte dos artistas convidados. Isso aí vai variar muito, assim, em função da realidade de cada projeto. O que mais? Aí a gente tem o quê? A montagem em si das estruturas, né? Vou botar assim, a montagem. O que mais? Produção. Vou botar aqui, ó, a realização do festival. Realização do festival. E o que mais acontece durante a realização? Cobertura audiovisual ou fotográfica do meu evento. Vai ter que ter fotógrafo lá, né? Eu esqueci de uma coisa aqui muito importante. Antes disso tudo acontecer, o que mais que tem que ter aqui, ó? A divulgação, né, do meu projeto. Pré-produção. Eu tenho que avisar que o projeto vai acontecer. Então, vou colocar assim, ó, divulgação, lançamento, né? Eu tenho que avisar a galera que eu vou fazer isso. Então, aqui, ó, mais uma vez, a produção. E aí vocês vão detalhando. Quando é que vai acontecer isso? A divulgação ainda está aqui na pré. Eu vou dizer que ela vai ser... outra coisa. Para eu divulgar o meu evento, eu vou ter que estar com a minha programação definida, né? Então, inclusive, em produção, quem trabalha com isso sabe que é o grande nó entre a equipe lá da curadoria, da produção, com a comunicação. Que a galera da comunicação está desesperada para poder produzir as artes, só que fica assim, aí, gente, cadê? E a galera da produção está lá também se matando
pedindo para aquele cara que não respondeu, ou assessor que não está confirmando se o cara vai poder ir ou não, mas ele é um artista tão legal que vale a pena esperar, então está naquela negociação. Então tem uma etapa aí, gente, muito importante, que é a confirmação da programação final, beleza? Estou falando aqui de uma maneira bem genérica, tá? Isso aqui geralmente é na oficina de produção mesmo que a gente faz, né? E aí, quando é que vai ser o martelo para definir isso? Cara, vou colocar aqui, então, no 3º mês. A minha divulgação lançamento vai ser lá no 4º mês. E outra coisa interessante que eu queria comentar com vocês, geralmente, assim, em projeto cultural, eles dão como um modelo, vamos dizer assim, um formato, o cronograma acontecendo em 12 meses. E uma dúvida muito comum é, pô, mas o meu evento só tem 3 dias. Só que é por isso aqui, gente, que eles querem um cronograma, não é só o cronograma do teu dia, é o cronograma do seu projeto inteiro, tendo a pré-produção, essas etapas aqui da produção, e a gente chega, enfim, na pós-produção. Deixa eu ver aqui minha hora para não deixar vocês cansados. Não, vamos que vamos, tá acabando, juro que tá. E lá na pós-produção, o que acontece na pós-produção? Lá na pós-produção, gente, é a etapa que a gente faz o seguinte, ó, é o clipping do projeto, elaboração do clipping, né, do projeto, até aqui, ó. Se você tem um assessor de imprensa, ele que faz para você, ou não tem, então é a sua equipe mesmo. O que é esse clipping? É onde vocês vão juntar tudo que saiu na mídia, em redes sociais, que falaram sobre o seu projeto, positivamente sobre o seu projeto. Então, teve a nossa oficina aqui. Vamos dizer que ela tivesse recursos assim de patrocínio e tal. O que a gente ia fazer? Dar print aqui dos nossos encontros, mas também lá no clipe, tem comentário positivo e tal. Aí lá quando vocês ficam postando, marcam e tal, isso tudo vira print que a gente coloca lá nesse clipe, né? Registrando assim quem que comentou, os sites que divulgaram e tal. Beleza. Isso é o nosso clipping, né? Que inclusive abre muitas portas para a gente conseguir captar recursos para os próximos eventos, tá? Então, uma pós-produção bem feita, gente, ela abre portas, mantém portas abertas para outras edições do evento. Nunca se esqueçam disso, tá? Às vezes, a pós-produção está todo mundo tão cansado, exausto, deixa para lá, a gente já conseguiu, missão dada foi missão cumprida, mas você vai ter o do próximo ano, principalmente em eventos que você tem o próximo ano, ou se você tem outros projetos que você quer fazer com aquele patrocinador, né, ou aquele apoiador. Então, tem esse cuidado, e aí eu vou até colocar aqui uma etapa de pós-produção muito importante, ó, envio de agradecimento, ó, aos parceiros, colaboradores. Gente, eu vejo pessoas assim que têm um projeto de grande porte, pessoas assim que têm projetos grandes, institucionais, e não fazem isso. Isso, gente, é você ter mais trabalho de ser lembrado depois, né? Além de ser uma questão cuidadosa, você agradecer os seus parceiros, colaboradores e patrocinadores, por exemplo, divulgando esse clipping, né, esse material, para eles verem um pouquinho, né, como é que foi esse festival, quem que participou lá e tal, onde que saiu na mídia falando sobre isso. Você já está abrindo portas para o ano que vem, e fazer um material assim cuidadoso, né, um material demonstra você querer ter um cuidado de manter um relacionamento. E captação de recursos, que é um outro assunto nosso, né, de oficina. Captação de recursos é relacionamento, né? Além dos editais e tal, é você manter relacionamentos. E uma outra etapa também na pós-produção é o quê? A elaboração de relatórios, que é um assunto que a gente trata também lá na oficina ou consultoria de prestação de contas, é que algumas prestações de contas, via de regra, é assim. Você tem a prestação de contas que eles chamam de cumprimento do objeto, que é você provar, bom, eu disse que eu ia realizar 10 oficinas de música, realizei aqui, ó, 10 oficinas. Eu disse que ia fazer um festival, realizei meu festival. E tem uma outra prestação de contas que geralmente todo mundo só pensa que tem essa, né? Que é aquela financeira, que é onde eu falei assim, bom, eu disse que eu ia contratar um assessor de imprensa, eu demonstro lá com a nota fiscal que eu contratei esse assessor de imprensa. E a última etapa da pós-produção, que é aquela que dá um alívio, tira o peso das costas quando você faz, não trabalha assim bem, organizado, é o envio da prestação de contas. Beleza? E, mais uma vez, vocês entenderam, então, que a lógica é que vocês vão botando xizinho quando isso acontece. Vou botar minha
prestação de contas aqui, ó, acontecendo no último mês. Beleza. Tá meio formatado aqui, sem configuração. Ah, aí eu tinha colocado lá o relatório, né? Então, vou botar isso em 2 meses, nos 2 últimos meses, para ter tempo, né, de estruturar os nossos relatórios, né? Aí, outro item foi envio de agradecimento. Assim que acabou o evento, fresquinho, quero enviar meu agradecimento aí aos meus colaboradores. Então, boto lá meu xizinho. Enfim, o cronograma, a lógica é essa daqui, beleza? Só que o cronograma, gente, ele está completamente associado ao orçamento. O cronograma é como que eu vou fazer, né? E quando? Vamos dizer assim, ele está respondendo essas 2 perguntas. Aí agora a gente vai para outra última resposta que a gente precisa dar beleza, e quanto que custa fazer isso? Então, vamos voltar lá para a nossa apresentação, né? Preenchemos aqui o nosso cronograma, pré-produção, produção e execução, pós-produção. Agora a gente chegou nessa pergunta. Beleza, e quanto é que custa eu fazer um festival? Geralmente, o orçamento ele pode estar estruturado, assim, dividindo pelo tipo de despesas, o que eu vou contratar de equipe, o que eu vou ter de estrutura, o que eu tenho de logística, é uma forma de estar. Só que outra forma é como a gente vai ver aqui juntos agora, que é a forma que está lá no FOCA, que é, ao invés de estar por tipos de despesa, olha como é que está. Ele está assim, ó. Vou descer, cheguei. A planilha que costuma afastar as pessoas, assustar, e vocês vão ver que não precisa se assustar. Ele está estruturado de acordo com as fases do meu projeto, as etapas. Então, assim, de pré-produção, igual a gente preencheu lá no cronograma, pré-produção, produção e pós-produção. E aí ele separa aqui o que é despesa de divulgação e o que é despesa aqui de custos administrativos e despesas de tributos, de recolhimentos. Aí aqui, gente, vou dar um exemplo já muito claro, vou começar por aqui. O FOCA, para quem é pessoa física, vai ver que a única faixa de valor possível é de até de 25 mil reais, a faixa de 25 mil reais. Só que eles estão alertando que é o seguinte, você não vai receber o valor bruto de 25 mil reais para produzir o seu evento. Você vai ter o quê? Um imposto, peraí, vou colocar aqui, ó, imposto retido na fonte. Então, meu valor total aqui vai ser 25 mil, beleza. Só que eu não vou ter um desconto, então eu vou lançar aqui esse meu desconto. Eu falei para vocês que dava 18 mil uns quebradinhos. Eu vou até colar aqui, que eu já tinha levantado essa informação para uma pessoa. Deixa eu colar aqui, minutinho só, gente. Que antes da gente entrar aqui, eu estava até numa consultoria e a pessoa até passei para ela o valor. Ó, o valor que eles vão dar líquido é de 18.994. Então, aqui eu vou colocar, só para a gente saber, vai ser 25 mil menos esses 18.994,36 reais. Então, de desconto que eu vou ter, ó, 6 mil reais eu não vou ver esse recurso, tá? Dos 25 mil. Beleza. Mas que outros tipos de recolhimentos e impostos eu posso ter? Eu posso ter ECAD, quando eu vou executar a música de outros autores, de artistas, desculpa, né? E aí, mas eu não sei calcular isso. Vocês podem ir no site do ECAD, dá para vocês simularem, fazer uma simulação do site, desculpa, dos valores. É ao vivo, é reprodução mecânica. Meu espaço é gratuito, eu cobro ingresso. E por aí vai, tá? Direitos autorais. A gente vai ter que pagar pelos direitos de imagem, vamos dizer assim, ó, direitos autorais de uma peça, aí o esbate, né, no teatro, autorais, vamos dizer assim, de imagem, direitos autorais e de uso de imagem, né? Posso colocar até aqui assim, quando a gente tem outros projetos, aí a gente depende dessas negociações, aí a gente pode botar uma estimativa. Beleza, comecei lá por esses encargos, só para vocês saberem que tem esse desconto aqui para quem vai tentar o foco, tá? Aí, vamos preencher, então, o projeto? Beleza, o orçamento? Vamos preencher. Como é que eu preencho um orçamento? Aqui eu vou fazer um exemplo com vocês. Primeira coisa que a gente vai fazer é colocar... Opa, meu computador agora que está... Beleza. Aqui eu vou colocar quais são as minhas... o que eu vou contratar, o que eu tenho de despesa lá na minha pré-produção.
Então, eu vou botar assim, olha, eu tenho um coordenador do meu projeto, todo projeto cultural tem um coordenador. Ah, eu vou ter um produtor ou não. Ah, eu falei que a minha programação visual ia acontecer no início. Desculpa, eu tenho que ter essa identidade visual logo no início. Então, eu tenho um programador visual. Ah, eu vou querer ter um assistente de produção. Ah, eu vou precisar de um curador para pensar na programação do meu festival e por aí vai, né? O que eu tenho aí? Eu tenho despesa de locação, de espaço, não sei, tá? É um exemplo. Gente, tá passando um carro de som aqui perto da minha casa, espero que não esteja atrapalhando. Tá atrapalhando? Tá dando para me ouvir? Não sei se vocês estão me ouvindo. Tem alguém aí? Espera aí que eu vou ter que colar aqui do chat. Espera aí para eu ver. Tá ok, tá ótimo. Tá sim, valeu. tá ok. Valeu, gente, que tá passando um carro de som, agora foi embora. Eu tava preocupada aqui. Tá dando para ouvir, né? Então, voltando aqui, ó. Aí, então, despesa, alocação de espaço, aí pode ser essa questão dos direitos autorais que vocês vão negociar. Isso aí vai variar, gente, muito de cada tipo de projeto. Tá bom, Marise, como é que eu vou preencher essas colunas aí? Nunca preenchi isso na minha vida. Aí, aqui um exemplo. Bom, sempre, gente, essa coluna daqui de quantidade, grava isso, ela vai se relacionar com a coluna anterior. Então, aqui ele quer saber assim, qual é a quantidade desse item aqui? Quantos coordenadores o meu projeto vai ter? Um. Então, um coordenador. Deixa eu só ajustar aqui, um minutinho só, dar uma diferente. Então, aqui eu tenho um coordenador. A unidade, uma maneira fácil de vocês assim, ajudar vocês a memorizarem. A unidade é como se fosse assim, qual é o critério? Como que eu vou pagar esse cara? Eu vou pagar esse cara por dia, por semana, por mês, por serviço? Quando eu tenho um projeto com um orçamento maior, eu consigo pagar esse cara por mês. Então, vou dar um exemplo aqui. Por mês, eu vou pagar meu coordenador por mês. Quantos meses tem a minha pré-produção? Não tem 3 meses que a gente botou lá? Então, aqui 3. Então, ó, essa coluna, quantidade de unidade, vocês vão estar relacionando com essa coluna anterior aqui, da unidade. Então, aqui eu vou dizer quantos meses que o meu produtor vai trabalhar. Vamos fazer aqui um outro exemplo. Produtor. Eu vou ter 2 produtores comigo. Eu sou a coordenadora do projeto, eu vou contratar a Ive e o Vitor. Beleza. Então, eu vou ter 2 produtores. Como é que eu vou pagar eles? Poxa, eu acho que... Então, assim, o meu orçamento é pequeno, não tem como pagar por mês. Vou negociar com eles para pagar por serviço. Para eles serem os meus produtores, vão lá fazer visita técnica no espaço, eles que vão me ajudar lá a correr atrás das confirmações dos convidados. Então, eles vão cobrar por serviço. Beleza. Então, vai ser um serviço. Qual é a quantidade de unidade? Um serviço que eu vou contratar de cada um. Aqui, gente, é o valor unitário. Primeiro, quanto é que custa o meu mês? Vou falar que eu vou ganhar R$ 3.500 por mês. Qual vai ser o serviço que a Ive e o Vitor vão me cobrar? Cada um vai me cobrar para fazer a pré-produção, os preparativos, ir lá no espaço, ver se está tudo certo, me ajudar lá na curadoria. Eles vão falar, 3 mil. Cada um vai falar, eu cobro 3 mil. Beleza. Cada um vai ganhar 3 mil. Aí, olha lá, no total, 6 mil reais. Esse orçamento meu aqui já está do mundo dos sonhos, porque só minha pré-produção já está em 16.500. Esse do foco a gente viu que é o quê? 18 mil. Então, o que eu sugiro? Vamos tirar essa ideia minha aqui de mês e vou botar o quê? Serviço. Para já começar a botar meu projeto no pé na realidade. Botei aqui 3.500, chutei. E aí, a gente vai ajustando. O ideal é vocês entenderem a lógica. Então, vou preencher aqui o do programador visual. Mesma coisa. Ele vai me cobrar por serviço do projeto, para construir toda a identidade visual do meu projeto. Quanto é que ele vai cobrar por esse serviço? R$ 4.500. Beleza. E por aí vai. Agora, vamos pegar agora algumas despesas de produção. O que eu posso lançar lá em produção? Algumas coisas. Da minha equipe. Quem da minha equipe que vai estar comigo na produção? Opa, esse assistente de produção aqui não precisa estar comigo lá na pré-produção. Vou jogar ele, então, para estar comigo só lá na produção. Opa, o curador, vou deixar ele só aqui na pré-produção. Ele não precisa estar comigo lá na produção, né? Isso aí já vai te ajudando a saber quando que você vai pagar e quem que você vai pagar. Por isso, gente, que é importante. Eu sei que é chato, às vezes é trabalhoso, mas isso vai ajudar na sua execução. Você saber quando você vai contratar quem, por quanto tempo, quanto que a pessoa vai receber. Então, aqui eu vou repetir, a minha equipe que já vai estar comigo, né? O meu coordenador, ele vai estar na produção, meu produtor também. O programador não precisa estar de novo.
Quem mais pode estar comigo? Aí agora a gente pode colocar a galera lá da técnica, por exemplo. O meu técnico de som, o meu fotógrafo, ou equipe de fotografia, botar assim, meu fotógrafo, né? Fotógrafo. A filmagem, o serviço de filmagem, locação de equipamentos, de sonorização, qualquer evento, né? A gente tem que ter luz, som, não é isso? Quando é show tem que ter palco, então locação de equipamentos, de iluminação. Beleza, eu vou colocar, vai ter que ter banheiro químico? Vai ter que ter locação de banheiros químicos, quando é na praça, e por aí vai. Vou botando todas as minhas... Botei estrutura, botei equipe. Eu vou precisar reforçar... Aqui vou tirar até o assistente de produção, né? Vamos tirar ele daqui, deixar ele só lá. Opa, acho que tem alguém com o microfone aberto, não é isso? Desliga aí o microfone, gente. Boa. Então, aqui, beleza, gente. Coloquei despesas de... E aí, gente, vai seguir a mesma linha. Vou dar um outro exemplo. Esses assistentes de produção, eu quero eles só no dia do meu evento. Então, eu vou precisar de 5 assistentes de produção. Quero 5 trabalhando comigo. E eles vão trabalhar o quê? Por dia. Então, a minha unidade vai ser diária. Pô, meu evento vai durar quantos dias? 3 dias, 2 dias, 1 dia? Aí eu coloco aqui. E aí, qual é o valor diário que eles vão me cobrar? R$850. Beleza. Meu técnico de som, mesma coisa. Eu vou pagar por dia, então vai ser diária. Eu vou precisar só de um técnico de som, que vai me cobrar por 3 dias, cada diária, ele vai me cobrar R$1.000. E por aí eu vou preenchendo. Meus equipamentos, posso colocar por serviço. Olha, eu quero fazer uma alocação aí desses equipamentos para o meu festival todo, que vai custar R$10.000. Ou eu posso fazer a alocação desses equipamentos que eu vou pagar por dia. Quer ver um exemplo muito importante para colocar aqui por dia? Aí são 3, né? Isso aqui eu vou botar 8.000, tudo chute, tá? Uma coisa muito importante por dia, gerador. Se você vai fazer em espaço público, acabou a luz, não vai ter evento? Não, né? Então você tem que ter gerador. Então eu vou ter 2 geradores, eu quero 2 para garantir. Vai ter um para o espaço tal, outro para o espaço tal. E eu pago isso como? Por dia. Então são quantos dias o meu evento? 3. Quanto que custa a diária de cada gerador? 1.000. Aí eu quero dar... E por aí vai, gente. Aí, só para dar exemplo de que você pode colocar em pós-produção. Pode ser, por exemplo, o clipping do projeto, que vocês vão contratar alguém para fazer. Ou, de repente, um vídeo, né, assim, com os resultados do projeto. Mas, na casa ali, você já botou filmagem, então não precisa. Enfim, são produtos, assim, de finalização do seu projeto. E aí, o que você vai poder botar em divulgação? Aí, aqui, gente, pode ser, no mundo presencial, cartazes, faixas, panfletos, mundo das mídias digitais, né? Gerenciamento. Uma pessoa muito importante, gerenciamento de redes ou mídias sociais, redes sociais. Pagar uma equipe ou uma empresa ou alguém para ficar só cuidando disso para você. Outra coisa, assessor de imprensa. Que quando é um projeto grande, você não esquenta a cabeça. Vai ter uma pessoa no teu projeto só pensando em conseguir pautas em jornais, em sites, em veículos de comunicação. Então, em muitos casos, isso é um investimento, mas depende do valor do teu projeto, né? E por aí vai. São possibilidades. Aí, como é que eu preencho isso? Bom, eu quero fazer... Aqui eu posso colocar assim, Eu quero 10.000 cartazes. Então, eu vou botar aqui é um tipo de cartaz, e eu vou querer 10.000 cartazes. Beleza, então 10.000 unidades desse cartaz. É uma forma de preencher, tá? Eu acho que é a forma mais fácil de fazer. Eu boto tudo serviço. Então eu quero um serviço, né? Aí aqui eu posso colocar assim, 5.000 faixas. Ou eu posso botar assim, quanto que é o serviço de 1.000 faixas? Que aí eu conto o que está aqui do lado. Então, a lógica é, sempre essa coluna vai contar com a anterior. Não sei se eu estou confundindo vocês, então eu vou preencher tudo de uma forma só, para facilitar. Então, aqui vai ser o seguinte, eu vou botar serviço, e eu vou querer um serviço, essa coluna, a quantidade de unidades vai ser um serviço de 5.000 cartazes. Aí o cara lá da gráfica me fala assim, custa R$10.000 tudo. Beleza, 10.000. Nossa, valor muito alto, mas beleza. Aí aqui eu vou botar qual é o meu custo unitário. Então, eu vou dividir 10.000 dividido por 5.000. Qual é o meu custo unitário por cartaz? Por quê? Então, aqui, vou botar R$2. Por quê? 5.000 vezes 2 vai dar 10.000.
Beleza? É a maneira de vocês irem preenchendo isso por serviço, tá? Ah, Marise, não entendi essa conta aí, não. O que você pode fazer? Ao invés de botar a quantidade aqui, você pode colocar assim, ó, impressão de 10.000 faixas, tá vendo? Aí você vai botar quanto é que custa esse serviço. Eu quero um serviço de impressão dessas 10.000 faixas. Aí o cara me cobrou R$5.000, né? Assim é uma maneira também de vocês preencherem. Na dúvida, travou, vai por aí. Mas a maneira, assim, vamos dizer, mais usual é aquela que eu botei ali em cima para vocês. Ah, assessor de imprensa, igualzinho lá o programador. Eu tenho um assessor de imprensa que vai prestar um serviço para o meu projeto inteiro e ele vai me pedir R$4.800. Chutei, beleza? E chegamos, então, a todas as despesas. O que eu posso... Faltou só custos administrativos. O que eu posso colocar aqui? Caramba, meu projeto tem uma equipe de pessoas. Ninguém na minha equipe tem e-mail, ninguém tem nota, todo mundo pessoa física. O que significa, gente? Significa que vocês vão ter que pagar essa galera toda com RPA, que é um recibo de profissional autônomo. Quando a gente paga alguém por RPA, significa que tem um cálculo ali dos encargos de INSS, que tem que recolher, de imposto de renda que tem que reter. E quando você tem uma equipe grande, fica difícil você, no meio da produção, ter que pensar nos recolhimentos e tal. Aí tem uma figura, gente, que às vezes também é um investimento. Você tem um contador ou uma assessoria contábil ao seu projeto, que vai me cobrar ou por serviço ou por mês. Tem contador que conta por mês para estar com você durante os meses. Tem outros não, vai cobrar por uma assessoria contábil ao projeto. E aí ele vai falar lá o preço dele, 4.500, beleza, chutei. Qual outra coisa que você pode ter? Poxa, eu tenho um projeto que envolve autorização de muitos direitos de imagem, é um festival de cinema, complicações de liberação de obras, pagar taxas com Decine, enfim. Aí tem uma outra figura que vocês podem colocar, isso é para projetos grandes, tá, gente? Que envolve uma complexidade aí, que é a assessoria jurídica. Vocês podem ter uma assessoria jurídica no projeto de vocês, que é por serviço. Estou colocando aqui para vocês, gente, um mundo de possibilidades. É óbvio que o edital com um orçamento de R$18.000, isso aqui vocês nunca vão conseguir. Então, vocês vão escolher daí o que é importante para o projeto de vocês e saber das possibilidades de vocês colocarem isso em orçamentos maiores. Estou botando aqui só como um mundo de possibilidades. E aí, botei ali já os encargos. Beleza, olha só que loucura. Esse teste aqui que a gente foi fazendo junto chegou em R$105.000, né? Agora chegamos aí no teto que eu me prometi para não cansar vocês. Deixa eu voltar aqui na nossa apresentação. Espero que vocês estejam... Eu estou anotando aqui as perguntas, está surgindo várias perguntas aqui no chat, eu estou anotando, aí daqui a pouquinho, quando você finalizar aí, a gente faça aqui as perguntas que foram fazendo. Então, estou finalizando mesmo. Eu cheguei aqui nos últimos 2 slides. A perguntinha básica, o quem? Quem é que vai fazer esse projeto? Eu sou patrocinadora, eu quero saber se esse projeto que vocês estão me propondo, se você, Ive, ou você, Vitor, se isso aí que vocês estão me propondo, eu quero saber um pouco de vocês. Vocês têm condições de fazer isso? Aí, onde é que eu vejo isso? Lá na ficha técnica. O que é a ficha técnica? Eu não preciso já ter definido todos os nomes do meu projeto. Caramba, Mari, sei lá quem vai ser meu técnico de som. Caramba, quem vai ser o fotógrafo? Não sei, não tem problema. Mas eu vou ter que saber quem é o coordenador desse projeto. Ou quem é o diretor de fotografia, de repente, quando é quem é o curador, quando é uma exposição, né? Eu quero saber quem é o curador dessa exposição. É um festival de cinema. Quem são os produtores, né, que vão estar escolhendo, vão estar montando essa programação, os curadores? E aí, gente, o que é legal? Aí, dando já como exemplo prático lá do Foca, eles vão pedir ficha técnica. Aí, uma atenção nisso daí. Coloca. É muito difícil. Gente, é um ponto fraco, vamos colocar assim, quando você tem um projeto do eu sozinho. Você coloca só o seu nome. Muitas vezes eu sei que a gente está nesse processo de escrever o projeto sozinho, mas só tem eu mesmo. Mas na fase da ficha técnica, é muito bom vocês pegarem contatos assim, de amigos, parceiros que tenham envolvimento na área, porque eles vão dar consistência no seu projeto. Então, assim, eu tenho... não é a Marise junto com a Ive, junto com o Vitor, quase que sumiu, junto com o Vitor. E aí eu vou colocar um pouquinho assim, do meu... Aí na ficha técnica não é um mega currículo de todo mundo. Eu vou colocar uma breve descrição de cada um.
Ah, quem é a Marise? Ah, a Marise é produtora cultural há tantos anos, já produziu tantos eventos, foi responsável pela criação do Naprocult, já desenvolveu tantas consultorias. Quem que é a Ive? Ah, produtora da Eira Produções, já desenvolveu tantas oficinas, já fez tantos festivais e por aí vai. Então, gente, eu procurei passar com vocês aqui pelos principais itens. O que faltou lá do Foca que a gente não passou aqui? Um item que é chamado acessibilidade. Esse item, gente, tem sido uma regularidade dos formulários de inscrição, tanto de lei de incentivo à cultura, esse do Foca, vou voltar até lá para a capa, aqui, ó, peraí, lá atrás, calma aí, acessibilidade. Tem sido uma regularidade se cobrar ações de acessibilidade. Para quem nunca ouviu falar nisso, são ações que vocês tenham o cuidado, a intenção de garantir que pessoas com deficiência, com algum tipo de deficiência, né, consigam participar das atividades do seu projeto. Qual é a questão? Não se iludam achando que vocês vão dar conta de tudo. E ainda mais assim, um orçamento como esse, de 18 mil reais. Mas é vocês pensarem, quebrar a cabeça mesmo de o que eu posso pensar de atividades que contemple de alguma forma. Ah, então meu evento vai ter um espaço destinado para cadeirante. Ah, se for um evento na praça pública, eu vou ter o cuidado de, na hora de fazer locação de banheiro químico, ter banheiro químico para pessoa com deficiência. Vai ser uma live, por exemplo. Depois eu vou disponibilizar essa live com legenda. Ah, na minha divulgação eu vou usar aquelas hashtags para cego ver. Então, aí você pensa assim, isso tudo que a gente está falando aqui, poxa, de repente eu vou disponibilizar isso em podcast. Então, a pessoa que tem deficiência visual vai poder ouvir o que a gente está falando, né? Assim, ter acesso a essa informação. Então, passei muito rápido, porque aquela dica que eu dei lá no início do Versalic, vocês vão poder acessar outras referências, pesquisar de outros projetos e se inspirarem, verem outros exemplos, beleza? Então, gente, vou interromper aqui meu compartilhamento. Eu falo muito, peço desculpas aí, fui no atropelo, mas, assim, a tentativa é mostrar para vocês tudo que aparece num projeto cultural. Estou muito feliz de ver que tem 57 sobreviventes aqui com a gente. Então, 56, eu e mais 56, né? Muito feliz. E aí, Ive, bora para as dúvidas, né? Vou lendo aqui, ó. Tem bastante dúvidas. Eu vou dar uma lida primeiro geral, aí a gente vai vendo como vai respondendo e você também, se esquecer alguma coisa, ficar alguma coisa pendente, vou te relembrando, tá? A primeira pergunta foi da Fabi, que ela perguntou se uma rede social voltada para o projeto pode ser considerado produto cultural. Fabi, desculpa, eu já ia perguntando, perdão, já ia respondendo empolgada. Mas se você quiser responder primeiro, se for uma coisa curta, quiser responder primeiro. Posso responder essa, que eu acho que essa é muito boa. Fabi, tem um edital Cultura presente nas redes, que está lá naquela listinha que eu coloquei, que está lá no Naprocult. Juro que não é propaganda gratuita do Naprocult, mas é porque lá a gente fez aquela tabelinha, no material vai ter também, que é um edital Cultura presente nas redes, e está aberto até o dia 29 de setembro. E se você tiver um projeto, que é um perfil no Instagram, vou dar um exemplo aqui, que você vai fazer uma exposição no seu Instagram com as suas obras, ou uma exposição de artistas, de literatura, enfim, seja fotografias de artistas do subúrbio, ou de literatura, de mulheres artistas, enfim, esse pode ser o seu produto cultural, pode ser o seu projeto cultural, e lá, esse edital, ele surgiu justamente por conta da pandemia, que muita gente não podia produzir, né, de forma presencial, e o nome desse edital é Cultura Presente nas Redes. Então, é o edital que eu não quis falar muito dele, porque o prazo dele é 29 de setembro, ele fecha depois, só que ele é muito mais simples do que o Foca. Você só vai precisar da apresentação do teu projeto, de tudo isso que a gente falou, por isso que eu estou dando essa informação agora, senão vocês não iam ficar até o final. Então, dá uma olhadinha, que aí já é uma oportunidade. E quem é do estado do Rio de Janeiro, de outros municípios, tem cotas para eles descentralizarem. Então, tem municípios que têm cotas para esse edital. Então, desculpa, Ive, me empolguei, já fui falando para a Fabi aqui. Tá ótimo, mas em geral, em outros editais, pode ser considerado um produto cultural?
cultural? Então, aí o que acontece? O que eu vejo? Como produto cultural, eu vejo site, aplicativo. Isso é um produto cultural. Eu vou fazer um perfil no Instagram. Pode ser um produto cultural? Pode. Mas qual é a questão? Se eu tenho recurso, patrocínio, se eu conseguir um financiamento público, geralmente você pode, assim, melhorar esse produto cultural seu. Então, pode ser ir além do perfil do Instagram, né? Porque aí a pergunta básica é, esse perfil do Instagram tem despesas? Tem. Mas, assim, você pode ir além dele, né? Isso acho que fortaleceria seu projeto. Mas é um produto cultural também. Se ele for o principal, né? Acho que isso, principalmente durante a pandemia, tem museus que são Instagram. Tem um que eu adoro, acho que é Museu do Isolamento. Criaram ele durante a pandemia. Maravilhoso. Assim, tem outros também. Mas de cabeça agora não estou lembrando. Mas desculpa, vai lá, Ive. Aí depois a Ariane fez uma pergunta que acho que é bem rápido de responder também essa. Ela falou, sou artista plástica e arte educadora. Quero fazer um ciclo de oficina de pintura em áreas de zona rural do meu município. Se for a primeira oficina, tenho que colocar que é a primeira oficina desse ciclo? Ariane, né? Ariane, olha, eu acho que geralmente a gente coloca primeiro, quando é assim, a primeiro festival, bababá, a primeira feira literária. Quando é um ciclo de oficinas, eu acho que você pode colocar realização do ciclo de oficinas de arte e educação, bababá. Eu acho que isso na apresentação, né? Lá na justificativa, se você quiser contextualizar, falando, olha, pela primeira vez, né, você contextualizar, né, que existe uma ausência, né, de ofertas de atividades tal. Então, o ciclo de oficinas vai promover pela primeira vez acesso a alguns estudantes a tal linguagem, né? Show. Deixa eu passar para a próxima aqui. Qualquer coisa a gente vai perguntando aí no chat, outras coisas que aí... Eu posso fazer uma perguntinha? Ô, Ive, posso fazer uma perguntinha, querida? Rapidinho? É relacionado a esse tema, que aí a gente... Sim, não, sem dúvida. Veja bem, que aqui no anexo 2, Marise, tem aqui natureza do proponente, uma coisa que eu gostaria que você dirimisse essa dúvida. E outra coisa, a minha empresa, eu fico preocupado porque a minha empresa está no centro da cidade e eu moro no Recreio dos Bandeirantes, que é bem longe do centro. E eu tô no AP4, né? AP4. Aí eu pergunto a você, isso tem alguma incongruência? Pergunta número 1. Segundo, eu preciso dar nota fiscal desse serviço para, se eu for, no caso, como pessoa jurídica, que eu já estou pensando em fazer pessoa física, porque a pessoa jurídica, eu quero saber se eu tenho que dar nota fiscal para receber sobre esse serviço, mesmo fazendo essa divisão de pessoas. São duas perguntas, porque parece que eu vi lá no programa que eu estou interessado e vou fazer, e preciso da sua ajuda, viu, Marisa? Eu queria saber o seguinte, se efetivamente a gente consegue fazer sem ter nenhum comprometimento com a empresa, porque os custos são grandes, como você está dizendo. Entendeu? É isso. Ive, a Ive comanda. Eu respondo, Ive? Segue a sequência. Eu acho que a gente pode deixar essa pergunta para responder. Tem umas outras perguntas aqui sobre nota fiscal. Seguindo a ordem. Engloba nessa entra nesse pacote, no bloco das notas. Beleza, então segura aí, Silvia, a gente seguindo aqui a ordem e junta a tua dúvida com as demais. Então vamos lá, Ive que manda. Daqui a pouquinho aqui tem várias perguntas sobre a questão de nota, imposto e tudo mais. Deixa eu ver, dada público. A Sapuca Maria Alice, ela perguntou, no caso de eventos que têm avaliação dada pelo público, onde e como entra isso no cronograma? Então, se você realizar, essa avaliação vai ser... Eu vou explicar assim, mais ou menos com o que eu entendi, tá? Se não for, se eu estiver falando besteira, pode me interromper. Por exemplo, eu vou fazer uma atividade igual aqui a oficina. Durante a oficina, eu vou distribuir um formulário de avaliação da atividade. Isso pode entrar na própria produção. Então, assim, quando a gente coloca lá realização das oficinas, vai entrar embaixo, assim, cobertura fotográfica, cobertura audiovisual, aplicação de avaliação do público, da avaliação do público, né?
E aí, onde que eu divulgo os resultados? Aí pode entrar lá nos meus relatórios na pós-produção. E aí, na pós-produção, inclusive, pode ser assim, uma reunião de avaliação geral da equipe, avaliação dos resultados, isso entra geral do projeto. Agora, no seu caso, eu poderia colocar aplicação, isso é até legal no cronograma, que sinaliza lá para o avaliador que você vai fazer isso. Então, aplicação de questionários ou de formulários de avaliação durante a realização do evento. Isso também, só uma dica, quem tem projetos assim, de cursos, oficinas, vocês podem colocar durante a produção reuniões de monitoramento e avaliação da equipe, que são aquelas reuniões regulares acontecendo ao longo dos meses, né? Não sei se eu respondi. Tá, vamos aqui para outra. Agora, eu vou te fazer algumas perguntas assim que é referente a essa coisa de imposto, de e-mail, de nota fiscal e tudo mais. Aí você engloba, né, com essas perguntas. A Ariane perguntou, qual o percentual do imposto? A Joana perguntou se o imposto seria para MEI. Acho que eu entendi que tipo, se seria só para MEI, né? Joana, não sei se é isso, se não for, vocês podem explicar aí melhor. E a Fabi perguntou se toda a equipe precisa ser MEI para gerar nota fiscal. Deixa eu ver, o Gustavo perguntou se existe uma tabela básica de valores no Rio de Janeiro, por exemplo. Deixa eu ver se a outra pergunta também a Joana perguntou como podemos ter uma ideia dos valores dos serviços de cada um, que não fuja de um valor comum que é cobrado. Até aí, essa questão de notas e tudo mais, de valores, de serviços. Beleza. Gente, qual é a resposta politicamente correta que eu tenho que dar para vocês? Sobre isso, qual é o ideal? Vocês terem acesso a um contador. Beleza, essa é a resposta sabe assim, os memes expectativa e realidade? Expectativa, que vocês procurem acesso a um contador. Realidade do é o que tem para hoje, eu preciso fazer uma estimativa disso, como é que eu vou colocar no meu orçamento? Marise, não tem nenhum contador, como é que a gente faz isso? Olha só, lá, primeiro no orçamento, lá na parte lá de taxas, tributos, tem uma parte que eu vou fazer ali, que é uma previsão. E aí, respondendo a pergunta, todo mundo tem que ser MEI? Todo mundo tem que ser MEI? O que acontece? Quando eu vou contratar os profissionais, talvez muita gente tenha visto aqui que fala assim, olha, tem que ser MEI, ou tem que ter uma pessoa jurídica. Eu já trabalhei em alguns lugares que me exigiram que eu fosse pessoa jurídica. Por que me fizeram essa exigência? Porque quando eu sou pessoa jurídica, e aí eu vou pegar até carona um pouco na dúvida do Silvio, lá no projeto dele, ele é o coordenador do projeto, ele vai ser pago como coordenador do projeto. Só que na hora dele ser pago, ele pode ser pago como Silvio, pessoa física, ou como a empresa que presta serviço, que ele é sócio da empresa, que ele tem participação. Então, pela empresa, se ele prestar serviço pela empresa dele como coordenador, ele só vai emitir uma nota para o meu projeto. Beleza? Ele emite a nota dele e o meu projeto está tudo certo. Eu lancei lá R$3.000, ele emite a nota R$3.000, ok. Ele é MEI, mesma coisa, só vai emitir a nota como MEI. Então, o coordenador do projeto, em termos assim, de execução financeira, gestão financeira, é muito mais facilitado quando eu contrato pessoa jurídica por isso. Tem uma série de questões aí, né, envolvendo questões trabalhistas e tal, mas nem vou entrar nesse mérito. Vamos no que é o que tem para hoje. Então, a resposta, todo mundo tem que ser MEI? Não. Tem pessoas que estão numa realidade muito distante disso. Então, se você precisa, vamos dizer, vai ter uma oficina de maculelê, só tem aquele professor, ele não tem MEI, e aí, como é que eu faço? Você pode contratar ele por RPA. Quais são os cuidados? Quando a gente contrata alguém por RPA, mais de 3 meses caracteriza vínculo empregatício. Então, está sujeito essa pessoa a colocar você na justiça trabalhista, reivindicando vínculo empregatício, bababá. Isso é um risco que tem quando são mais de 3 meses. Outra questão. Então, aí muitas pessoas exigem pessoa jurídica também por isso, tá? Não é só a questão de não ter trabalho para calcular encargos, também por isso, para não. E no meu caso, já passei por uma instituição que me pediu para ser pessoa jurídica por isso, porque eu ia trabalhar por 12 meses prestando um serviço, e para não caracterizar vínculo empregatício, trabalhista, eu tinha que emitir nota. Beleza. Bom. Aí, como é que eu calculo os encargos disso? Aí tem alguma tabela? Alguém perguntou, né? Como é que eu calculo? Bom, o que acontece, gente? Se vocês pesquisarem, Google mesmo, existem tabelas, assim,
tetos, vamos dizer assim, faixas, vamos dizer, valor. Se a pessoa ganha R$1.000, qual é a porcentagem de desconto? Se a pessoa ganha 3.000, qual é a porcentagem de desconto? Existem modelos de RPA que vocês podem ver também na internet, baixar na internet. Então, não existe uma porcentagem exata. O que eu vou falar para vocês, e que vocês não vão contar por aí, isso está sendo gravado, mas espero que vocês não divulguem, vou falar então de uma maneira assim. De estimativa, para vocês terem uma média, qual é a estimativa que eu posso ter assim, de descontos, né, assim, para uma pessoa física? A gente calcula assim, uma ordem de 20%, quando é RPA, tá? Se for mais de 3 meses, se eu tiver que assinar a carteira de alguém, vou dar um exemplo a Petrobras, tem programas de patrocínio enormes, né? Projetos de 1 milhão e tal, que você pode assinar a carteira da sua equipe. Tem projetos assim de cursos e tal. Quando você assina a carteira, então ainda é maior ainda. Mas, gente, foi chutar, tá? Mas a última vez que eu lembro que eu participei de um orçamento assim de assinando carteira, era uma média assim, de 60% por cima para 60%. Assim. Então, para RPA, profissional autônomo, a gente está falando de projetos menores, que vai ser pontual, calcula-se uma ordem de 20%, beleza? De encargos. E aí não tem obrigatoriedade de ser todo mundo MEI, só que vocês entenderem que a execução financeira, né, assim, é mais trabalhosa. E por isso que eu dei a dica lá do advogado, quando tem todo mundo é MEI, tipo, todo mundo é pessoa física. E, às vezes, é melhor você investir em ter um contador junto com você, que vai cuidar desses cálculos, você não vai se perder na imensidão aí dessas notas, e não dá, coordenador de projetos, gente, não dá para deixar para lá. Você vai ter que pagar todo mundo, vai ter que organizar esses documentos, então precisa ter uma equipe boa com você, alguém organizado com você. Toda produção tem que ter um chato, eu recomendo. Tá? Vocês têm que ter o chato da produção junto com vocês, ou vocês serem o chato, porque lá na prestação de contas, eu estou me antecipando aqui com a prestação de contas, quem vai ter dor de cabeça vão ser vocês, é o CPF de vocês, CNPJ de vocês, e aí, só para emendar com o que o Silvio perguntou, Silvio, o que vale para o proponente a questão do local, se é do centro, ou eu moro na Zona Norte, desculpa, no Recreio, o que vale se você vai propor o projeto como pessoa física, vale onde você reside, onde você mora. A sua empresa ela não vai ser proponente. Aí, respondendo o que você me falou, tudo bem, mas eu vou ser contratado por essa empresa lá no centro. Aí, tudo bem, quem está propondo é você, pessoa física, morador de tal lugar. Quem vai estar sendo contratado para uma função do projeto é a empresa lá do centro. Pode ser uma empresa, inclusive, de outros bairros, de Madureira, Meia, né, Ipanema. Eu vou contratar uma empresa de audiovisual para filmar o meu evento, que é de Ipanema, não tem problema algum, tá? Marise, só para pontuar assim, né, disso que você falou, que às vezes, gente, não sai tão caro contratar um contador, assim, né, se for para essa lógica do serviço, né, você, enfim, chama o contador, preciso emitir tantos RPAs, tantos nossos fiscais, e ele cobra um valor e não é muito caro, e realmente às vezes vale mais a pena até financeiramente também, porque você não faz nenhuma besteira, não precisa pagar alguma multa, algum problema, alguma coisa depois, né? Então, às vezes, não é tão caro, assim, eu sugiro vocês, antes de decidir se dá ou não dá, tentar procurar um contador e ver quanto ficaria. E uma coisa também, a gente tem uma oficina que a gente já fez, que a Marisa até participou, que é de conhecimentos jurídicos para artistas empreendedores, que é com o Jônio, a gente faz de vez em quando aqui essa oficina, e ele fala bastante sobre essa questão, né, sobre essas questões jurídicas, e uma coisa que só para pontuar assim também, né, não dá para aprofundar muito, mas de que a gente não precisa ter MEI para ser contratado como artista, né? E outra coisa também, a gente não precisa ter MEI para pagar o nosso INSS. A gente pode pagar o nosso INSS como profissional autônomo. A gente mesmo gera o boleto, paga esse INSS, e isso a gente pode ser contratado também pelo RPA, né? E contratar outras pessoas também como profissional autônomo pelo RPA. Essa questão de exigir o MEI é uma forma de burlar as leis trabalhistas, né? E você não precisar pagar o INSS da pessoa. É basicamente isso. Ive, posso te interromper rapidinho, que eu tô vendo que tem um pessoal se despedindo. Eu queria pedir uma gentileza antes de vocês irem embora, para a gente tirar uma foto nossa aqui do nosso encontro. Sim. Eu tô vendo que tem uma galera aí que tá já nocauteada. Sim, vamos tirar antes da gente continuar as perguntas para quem tirar uma continuar. Foto e a gente continua aqui. Abre Pode essa ser, aí, galera. Desculpa, Ive. Dá para
conseguem tirar um print aí, Ive, Vitor? Sim, Vocês sim, a gente conseguem? tira aqui, pode deixar. Maravilha. Então, Olha aí, no que já, maneiro, né? Vamos entendi. combinar aqui, todo mundo dá um sorriso aí. Vou tirar, hein? Foi, gente? Já abriu? Falta alguém? Tá. Que Vai ter que Mônica, tirar em gente, 2 quanta vezes, gente, né? que legal. Agora que a gente está vendo algumas pessoas que a gente conhece que tem aqui, que não tinha dado para ver ainda. Pronto, foi? Tiraram aí? Foi. Ah, obrigada aí. Obrigada aí também, o pessoal que está se despedindo, né? Obrigada aí pela companhia. Espero que saiam daqui motivados, inspirados e podemos continuar aí, Ive. Desculpa aí ter te interrompido. Quanto ao contador, galera, a gente aprendeu que é mais fácil fazer do jeito certo do que consertar. Porque Sim. às vezes a gente acha, não vou fazer, não vou contratar, não, vou fazer. E aí você faz uma coisa que você não sabe, faz uma besteira, consertar vai ser muito mais difícil. Sim, sim. Então vale a pena pensar nisso. Deixa eu só, estou abrindo aqui para a Contador gente. foi uma mão na roda para a gente. Com certeza. Muito bom. Nada como a experiência, né? Deixa eu só botar aqui para a gente não perder o print. Na gravação também. Vou continuar aqui as outras perguntas. Aí as outras perguntas, deixa eu ver aqui onde a gente parou. Valor cobrado, como podemos valor cobrado? Eu acho que talvez não ficou respondido, Marisa, essa questão da tabela de valores aproximados. Eu até respondi ali mais ou menos no chat, mas melhor passar para você, que eu acho que eu entendi que a dúvida das pessoas meio ficaram Sim, da tabela dos preços, da tabela dos preços. Geralmente os editais têm uma porcentagem ali para poder variar, né? E aí o que ultrapassar muito isso, você pode falar ali na prestação de conta, mas aí você pode falar melhor sobre isso. Não, tem uma dica muito boa para quem não tem noção de quanto que eu posso pagar um coordenador, quanto que eu posso pagar um assessor de imprensa. Então, gente, é uma dica preciosa, que é o seguinte: a própria Secretaria Municipal de Cultura, ela, na lei do ISS, que é a Lei Municipal de Incentivo à Cultura, eles deram como referência 2 tabelas de preços, vamos dizer, grandes tabelas de preços, que são da FGV. Qual é o problema? Essas tabelas são de 2012, então elas estão desatualizadas. Mas, para quem não consegue, não conseguiu fazer nenhuma cotação, foi botar o projeto até quarta-feira, precisa de um parâmetro, eu acho uma ótima, porque você pode corrigir. Eles deram como referência esse ano e sinalizaram que podia corrigir aí com o valor com a correção, né, da inflação. Então, tem essa tabelinha, se vocês quiserem, eu posso colocar o link aqui para vocês, talvez ajude, né? Vou colocar aqui rapidinho, então, mas pode ir falando, Ive, enquanto eu vou pesquisando aqui a tabelinha. Vou pegar aqui as outras, então. Aí depois vem as questões aqui, vou ler algumas também, que acho que são questões mais da proposição do projeto mesmo, que a Maria Alice Mota perguntou se nesse lugar podemos colocar as parcerias com projetos universitários na figura do coordenador. Ela falou em relação à parte da ficha técnica, se nesse lugar podemos colocar parcerias. Na equipe, isso, pode sim, pode colocar sim. Que na equipe, vou dar um exemplo, o meu projeto é um seminário, enfim, sobre X. Aí nos convidados, ou o curador do meu projeto é um professor da universidade tal, que vai estar na curadoria, ou eu vou contar com a equipe de estudantes da UFRJ de comunicação para fazer a filmagem. Estou dando um exemplo, pode sim. É uma coisa que eu até falei ali mais ou menos no chat para ela, é que isso também pode vir na parte de estratégia de divulgação, né? Também é um ponto importante. E aí depois a Cláudia perguntou se oficina de yoga periférico pode entrar na oficina do edital Foca? Se sim, onde? E aí a Maria Alice Mota perguntou, professores da UFRJ podem concorrer como pessoa física? Vou começar pela última. Qual o nome? Desculpa, eu perdi o nome da última pessoa. Maria Alice Mota. Maria Alice pode, como pessoa física, sim, só ter aquele cuidado que é aquela faixa de valor de até 25 mil, que na linha 1 você só pode aquela linha lá de pesquisa e inovação, e se você morar na Zona Norte ou Zona Oeste, aí você pode ir com aquelas categorias lá livres. Mas você pode sim, como pessoa física, beleza? Não tem nenhum impedimento, não.
Geralmente isso vem especificado em cada edital também, né? Pode variar de um edital para o outro, aí lendo ali geralmente nas atribuições ou condições de participação, às vezes se pode, às vezes quando é um edital geralmente da prefeitura, geralmente profissionais da prefeitura não podem, quando é estadual não podem, né? Mas sempre vem especificado no edital, né? Exatamente, é isso aí, boa, Ive, porque é isso aí, por lei incentivo estadual à cultura, aí não pode servidor público do estado. Se é federal, aí não pode servidor público federal, né? Então é isso mesmo, obrigada, Ive. Sempre bom confirmar no próprio edital, né? Sim. É porque é aquela coisa, né? O edital a gente tem coisas mais ou menos, tabelas, ideias, enfim, coisas gerais, mas o edital é a lei daquele programa, Nossa, né? Então, exatamente. até para você verificar depois, né? Tipo, aconteceu uma coisa e estava no edital, mas fizeram de outro jeito. Aí você pode reivindicar ali, mas aqui está escrito tal coisa. É isso mesmo, que é onde a gente justifica, né? Se tiver que argumentar, boa, exatamente. E a outra pergunta foi a da Cláudia, que ela perguntou: a oficina de yoga periférico pode entrar na oficina do edital FOCA? Se sim, onde? Olha, então, eu acho que assim, o desafio do yoga, eu acho que você teria que explorar no seu texto a questão assim, cultural do yoga. O yoga como um movimento, um processo de expressão cultural. Teria que a gente chama assim de dar aquela forçada de barra, sabe? Porque às vezes para quem faz parte, né, quem tem esse conhecimento, isso é muito óbvio. Mas quem está do outro lado, e aí como eu falei, dá uma olhadinha lá nas categorias, que tem categorias específicas. Se for na linha 1, né? Tem categoria lá de dança, sei lá, performance, então teria ocupação urbana, de repente pode ir por uma linha dessa, né? Mas aí teria que no texto dar essa valorizada da yoga, desculpa, o yoga, como expressão cultural, manifestação cultural, teria que dar essa reforçada aí. Beleza? Eu botei até aqui no chat, gente, a tabela de preços aí que vocês pediram. Botei os linkzinhos aqui, tá? Lá vocês vão poder ver itens que vão lembrar vocês no orçamento o que vocês podem botar e tem valores de onde vocês partirem. Beleza? Vou continuar aqui, então, nas perguntas. Aí depois tem uma pergunta da Marcela e uma outra que fizeram agora aqui no chat. Marcela perguntou, obrigada primeiramente, da IR e INSS podem ser pagos com o valor do aporte ou com recursos próprios? Olha, eu sugiro que você coloque... Então, depende. No orçamento, você vai colocar lá o que está previsto referente... Como eu falei, eu botei lá, imposto retido na fonte, aquele que eu botei logo lá do que você vai receber, que vai ser retido. Aquilo ali você nem vai ver, está previsto no teu orçamento, mas você nem vai fazer aquele recolhimento. Agora, demais encargos, quando você contrata uma pessoa física, é como se aquele valor a ser recolhido tivesse no valor bruto dele. Então, tá dentro do projeto? Tá. Aí você pode colocar ou já na rubrica dele dos R$3.000, ou você pode discriminar lá, o INSS. Eu sugiro, quando a gente está fazendo um projeto sem um contador, eu sugiro que você já coloque o valor bruto lá, considerando que R$3.000 é o pacote do valor líquido com os encargos que ele vai ter, tá? Eu acho que, assim, para detalhar todos os encargos, assim, no orçamento, eu contaria com a ajuda de um contador. Mas se eu não tenho, eu coloco os valores brutos, sabe? Lá em cima. Sim, ia falar isso também, que geralmente é a forma que te acha mais fácil de fazer, né? 3.000 para um tal serviço, mas se você, sabendo que dali vai descontar tanto, então você vai falar para a pessoa já o valor descontado, mas na tabela lá está o valor inteiro de todos os descontos que tem também, né? E aí tem uma pergunta aqui do Benedito, que ele perguntou: na linha 2 tem restrição quanto a projetos de caráter religioso, falar de culturas de matriz africana, mesmo que não se relacionando à religião em si, é um problema? Posso dar um adendozinho assim em relação a isso? Claro, não, fique à vontade. Que assim, a gente também esbarra bastante nessas questões, né? Por lidar com falar de cultura de matriz africana e tudo mais, e principalmente por saber que as manifestações culturais afro-brasileiras que a gente tem, elas vêm do terreiro,
todas, né? Tudo que a gente tem de conhecimento afro-brasileiro hoje é porque se manteve dentro dos terreiros, então a gente precisa falar deles. O que eu sugiro sempre a gente tem que dar uma encorpada assim, no texto para poder legitimar o que a gente está falando. Algumas coisas que eu sugiro, que acho que até a Fabi botou ali, é a Lei 10.639, que é de obrigatoriedade do ensino de cultura africana, né, nas escolas, que é a atual 11.000, né, que inclui a cultura indígena. Essa é uma, mesmo que não seja o projeto para dentro de escola, você pode falar, citar que existe essa lei, e baseado nisso, o projeto fomenta práticas que vai auxiliar, ou, enfim, se está relacionado com a área de professores, adultos ou universitários, isso vai fomentar, vai auxiliar. A outra coisa também, no Rio de Janeiro, é a Lei 5.506, que é a lei que declara o candomblé como patrimônio imaterial do Estado do Rio. Então, acho que isso também é uma lei para a gente se embasar lá. Existe a lei tal, que diz que isso é patrimônio cultural, então, estou fazendo essa prática baseado em tal lei, porque diz que é um patrimônio, então precisa ser preservado de tal forma, isso vai auxiliar com que a manutenção desses espaços fazedores de cultura, e tudo mais. Então, eu sugiro, assim, pela nossa prática, que vá buscando esses auxílios, né? As leis são recursos, assim, que e é. Então, tipo, não tem discussão, a gente se bota e se pauta lá nela. E essa discussão, né? Discutir o porquê que é cultural, qual é a relação, né? Porque se você for falar, uma cantiga de orixá, a cantiga é uma cantiga, tem um saber sobre aquilo, como aquilo foi passado, a manutenção daquele território que se faz a partir daquilo. Então, assim, é uma discussão de ir enquadrando isso ali no meio da cultura, que a gente sabe que é, mas realmente, para quem está, a gente sabe que existe um racismo, assim, em relação a isso, mas que também existe a gente argumentar isso para que não seja enquadrado como uma questão puramente religiosa, porque a gente vive nesse lugar onde encaixa as coisas em cada ordem, e aí, às vezes, também acontece de práticas religiosas hegemônicas se beneficiarem desses editais culturais, né? E era isso que eu ia falar também. É claro que você não pode... O que eu entendo é que o edital cultural não pode promover uma atividade litúrgica. Por exemplo, você não pode concorrer a esse edital para fazer uma festa no seu terreiro, sabe? Tipo, para bancar uma festa no seu terreiro. Não, mas você pode usar ele para, por exemplo, registrar e fazer uma memória do seu terreiro, saca? Isso é uma preservação de memória, é uma preservação cultural, então é sempre o viés, né? Eu acho que o exemplo que o Vitor deu foi muito bom, Vitor. Eu pensei, enquanto você estava falando, eu estava pensando nisso. Olha só, você não... Vou usar até outros exemplos. Olha só, eu não posso colocar um evento de uma missa ou de um culto, né, ou de uma festa do terreiro. Isso não é um projeto cultural. Embora a gente saiba que, pensando no conceito de cultura, claro que a religião, fé, faz parte do conceito antropológico de cultura, né? Cultura são hábitos, crenças, como a gente fala, tudo isso. Mas a gente tem as caixinhas, né, os formatos dos editais, que a gente sabe também que quanto mais abre, mais difícil também é de você avaliar. Imagina, uma chuva aí de cultos, uma chuva de missas, uma chuva de todo mundo tentando colocar como um projeto, concorrer como um edital, um projeto cultural. Então, por exemplo, a festa eu não consigo colocar, mas, por exemplo, eu posso propor uma exposição sobre os terreiros na Baixada Fluminense. Eu quero fazer uma exposição sobre os terreiros. Isso é um produto cultural. E, inclusive, consigo fazer toda uma justificativa de como que esses espaços são pontos de cultura, fazem parte da vocação cultural daquele território, da identidade cultural daquele território. Então, assim como o Ive falou e Vitor também, o que eu sempre sugiro? Qual é o seu formato? Pensa no formato, no produto cultural. O que você vai estar enquadrando? É uma exposição? É uma feira? É um festival? Eu acho que isso ajuda muito vocês irem definindo, né? O produto principal, o formato principal tem que ser cultural. Então, e eu acho que isso acaba ajudando, então, igual a pergunta da yoga, né? Tem que ser um produto cultural. Então, vou dar um exemplo aqui. De repente, então, são oficinas só de yoga, talvez não convença. Mas eu vou fazer oficinas trazendo a importância cultural da yoga ao longo de tal tempo, a chegada da história da yoga aqui no Brasil. Estou inventando cidade do Rio de Janeiro,
uma publicação sobre os precursores da yoga aqui na cidade do Rio de Janeiro. Então, eu estou dando uma valorizada no aspecto artístico-cultural aí, né? Gente, eu não estou querendo ser chata, mas olha só, é porque eu estou chegando no teto do teto aqui. Não tem muitas dúvidas, Ive. Eu ia até sugerir, talvez eu esteja chegando coisa aqui do Foca, né? O que eu ia sugerir também, gente? O que for do Foca, específica do Foca, até peço desculpas. A gente lá na Procul está fazendo uma maratona, tentando ajudar aí todo mundo conseguir se inscrever, com direito a plantão, até a gente fica até plantão no sábado para conseguir quem ficou de fora, acreditem. E aí, só que a gente não dá conta de tudo. E a equipe da Secretaria Municipal de Cultura tem um e-mail e eles estão respondendo. Então, só para vocês saberem que tem esse canal, é o canal oficial, que vocês também podem recorrer, beleza? Ô, Fabi, obrigada. Mas aí fala aí, viu? Se quiser para arrematar aí. Então, só tem mais umazinha aqui que fizeram agora, que eu acho que vai ser rápida e a gente faz essa e encerra, tá? Você esqueceu de responder a minha pergunta no final, a natureza do proponente, e se você pode mandar para a gente um modelo de um projeto que tenha sido aprovado, que aí a gente vai pegar e vai, de repente, seguir aqueles passos, para a gente não... Porque está muito em cima, Marise, e a gente precisa de ajuda, e vocês estão lotadas de compromisso. Seria ideal você mandar um modelo para a gente seguir aquele modelo. A sua explanação foi show de bola, você, a Ive, esse rapaz bonito aí, do lado dela aí, mas a gente precisa de uma definição mais precisa. Você é show de bola. Mas se a gente tiver um modelo, a gente vai seguir o modelo e, de repente, não vai te incomodar, porque eu vou te incomodar se, porventura, eu tiver uma dúvida, como essa, natureza do proponente. O que eu coloco? Então, ó, vou responder por último. O Ronaldo já me ajudou aqui, Fanny. A primeira coisa que eu fiz foi dar um portal para vocês que tem infinitos modelos para você olhar. Todos aqueles projetos, é um banco de projetos, de modelos que você pode pesquisar de acordo com o formato cultural do seu projeto. Mas eu já vi lá e não tem natureza do proponente. Eu já vi, estava vendo hoje. Lá é para o projeto, calma, lá é para o projeto. A natureza do proponente eu não entendi, é no campo que você vai ter que preencher, porque você pode ser pessoa física ou pessoa jurídica. Onde que está aparecendo esse item para você? Você já entrou no sistema? Sim, ele está aparecendo naquele anexo 2, que você coloca o nome do projeto, proponente, isso já coloquei, e-mail, aí tem categoria, eu já botei AP4, natureza do proponente, aí eu não sei, o telefone eu já coloquei também. Certo. Então, a natureza do proponente, eu tenderia a responder agora que é se é pessoa física ou pessoa jurídica. Mas eu realmente eu não vi o formulário, essa parte eu não estou lembrando onde que está aparecendo isso. Eu posso ver daqui a pouquinho e te mandar. Ou se você quiser é no orçamento, onde que está no sistema? Foi no que você me enviou. Você me enviou 2 arquivos. Certo. Entendeu? Um desses 2 é o anexo 2, planilha orçamentária. Logo na cabeça da planilha orçamentária está isso. Pode dar uma olhada. Antes de você começar. Você já tem os itens para você preencher. Ele mesmo já te sugere qual é o que você tem que preencher. Eu acho que é pessoa física ou pessoa jurídica, se eu não me engano. Deixa eu confirmar. Eu vejo agora aqui para você. Mas pode falar, perdão, diga. Desculpe, Ives. É isso mesmo. Você ali, na natureza do proponente, é exatamente isso. Você vai escolher ou pessoa física R$25 mil ou pessoa jurídica R$50 mil. Beleza? Ali ele já está pré-definido para você escolher. Você não precisa escrever nada. Tem uma setinha do lado e você escolhe, tá? Obrigado, querida. Nada. E o modelo de projeto, te dei já um banco de projetos para você consultar. Com todos esses itens, justificativo, objetivo, tá bom? Show. Então, vamos aqui para a última, que eu acho que vai ser bem simples de responder também. O que se enquadraria em pesquisa e inovação descrita na linha 1 do FOCA? O resultado final de publicação de um livro poderia especificar? Então, esse da pesquisa e inovação foi Fabiano, né, que perguntou. Fabiano, olha só, eles querem assim que você tenha, eu vou dar algumas palavras assim para te ajudar, que tem algum processo assim de imersão, investigação, experimentação, mas que tem algum resultado para você
dividir isso, vamos dizer assim, né? Divulgar isso com o público. Esse resultado pode ser a publicação de um e-book, pode ser um podcast, pode ser um site, um aplicativo, algo assim diferente, né? Talvez você traga até alguma inovação, alguma ferramenta nova, mas de fato tem que ter um produto final, produto resultante, que é o que eles chamam, né? Então, é isso. E aí, isso se você na linha 1, e é uma linha que está muito concorrida, porque esse edital da linha 1, só para vocês entenderem, é para a cidade toda do Rio de Janeiro. Todo mundo que é pessoa física, que não é morador da Zona Norte, não é morador da Zona Oeste, e nem de favela do Centro Zona Sul, está indo para esse de pesquisa e inovação, que é o único que dá para a pessoa física concorrer na linha 1. E aí são 20 propostas da cidade do Rio de Janeiro inteiro. O que eu sugiro? Acho que o próprio edital ele também dá algumas indicações, sugestões, você pode dar uma olhadinha lá. Mas é você pensar em algo realmente singular, algo original, né? Uma proposta aí que tem essa pegada mesmo de pesquisa, né? Um processo que resulte em algo assim novo, né? Acho que isso é legal para você atentar. O que eu quero dizer com isso não dá para colocar tipo um projeto convencional nessa categoria. Sabe? Só porque eu sou pessoa física, eu vou tentar colocar ali para ver se passa. Né? Difícil, muito difícil. Beleza? Fechamos, então? É isso. É como, por exemplo, assim, você fazer um seminário, aí você bota nesse seminário um processo de pesquisa para acontecer o seminário. O seminário é o produto final, o processo que você vai passar de conversar com pessoas, analisar, ver, pensar, seria a pesquisa em si, né? Então, acho que é isso, gente. Alguém perguntou ali qual é o banco de dados, as pessoas botaram ali, eu botei de novo, né, o nome, mas de qualquer forma, é só procurar no Google aí, Versali, que vocês vão achar, mas qualquer coisa está no material aqui que ela vai mandar e eu vou enviar para todos esses e-mails que estiverem cadastrados aqui na lista de presença, tá? Mais uma vez, botei a lista de presença aí para vocês colocarem aí. O Ronaldo botou até o site aí inteiro, para quem perdeu a parte do site de banco de dados. E aí, é isso, gente. Muito obrigada. Assinem a lista de presença lá, quem não fez ainda, porque senão a gente não tem como saber quem é que realmente estava aqui, porque foram muitas inscrições, tá bom? Acabei de botar aí a lista, vou botar de novo, peraí. Galera, e também vai lá, curte a gente, curte o Araia Produções, se puder, contribui com o Pix, porque a gente vai fazendo a arrecadação mensal, então você contribui para todas as ações que a gente está realizando. Entra lá no YouTube, Araia Produções, que você vai poder ver oficina, live, tem uma série de lives incríveis que a gente faz, que é conversas cantadas, tem live de saúde, tem live de jongo, tem live de várias coisas lá, maracatu com crianças, jovens mestres, tem criança de 12 anos que já é mestre, incrível. Vai lá, sim, dá um gente, corre lá. E para lembrar que a gente está com inscrição aberta para a mostra de arte de terreiro que a gente está realizando online também. Para enfatizar também, a gente está fazendo só atividades online, né, por conta até de não reforçar com que tenham aglomerações e atividades práticas. A gente está aqui um do lado do outro, porque a gente mora no mesmo espaço, então é por isso que a gente está perto, sem máscara, tá? Então, a gente está fazendo essa atividade online também, que vai ser Araê e Mostra de Arte de Terreiro, que inclusive está sendo fomentada também pelo FRJ, né, pelo edital de evento da FRJ, com vários outros parceiros, e a gente está com inscrição aberta para videoarte ou propostas de apresentação ao vivo para a mostra, tá? Então, está aberto, só ir lá nas nossas redes, tem lá um documentozinho também explicando quais são as regras, como fazer, quais são as normas, e qualquer coisa, mandem mensagem para a gente, ali pelo direct, manda mensagem a gente tem um grupo do WhatsApp também de informação, pode falar comigo, pode falar com o Vitor, tem o e-mail, é só entrar em contato aí, qualquer dúvida, qualquer sugestão do que queira fazer também, a gente está sempre aberto para dialogar, tá bom? Muito obrigada. Agora eu perdi aqui um pouco dos comentários aqui, enquanto eu falava, se alguém tiver falado alguma coisa que precisa, fala aí de novo. Mas muito obrigada, gente, foi ótimo, a gente passou aí da hora, mas espero que tenha contribuído para vocês, tá bom? E qualquer coisa é isso. Na Procult também está sempre aberto, né, aí dialogando, fazendo agendamento de orientações gratuitas. A gente já passou por lá também. Então é isso. Muito obrigada, gente. A gente envia já tudo para vocês, tá bom? Valeu.
Obrigadão. Vou encerrar aqui, hein?